Oi, babies! Eu sou Bieco e esse é o podcast Ecoanda. Se não me falha a memória, esse é o segundo episódio de fato, onde eu dedico para falar sobre a temporada dessa série que eu tanto amo, né? O primeiro episódio saiu lá na temporada passada, onde eu falei da sexta temporada lançada na época, né? Que era atual, aquelas coisas todas. Falei um pouco da história, assim, da série em si na minha vida, nas tendências, as coisinhas todas. Então convido a vocês que não escutaram essa primeira parte aí, onde eu falo mais sobre a série em si pra mim, né? Porque não vai ter isso aqui nesse. Nesse daqui eu vou falar mais sobre essa sétima temporada que saiu agora mesmo. Que de fato agora é atual, né? Na realidade do tempo desse episódio. Pode ser que futuramente não, né, não seja mais, não. Mas é isso, a tendência é essa agora. Mas lá eu falei muito mais sobre a série em si pra mim, né? Coisas que, assim, eu escutei pra ver se não tinha mudado alguma coisinha ou outra, né? Pra ver o que de fato eu falei, como foi desenrolado o episódio, pra eu poder vir fazer esse, né? Mas é aquilo, eu acho que não tem muito a acrescentar, não, né? Acrescentar só dessa temporada agora. Mas o que foi falado antes, porque é uma coisa que de fato não tem como mexer, né? Já aconteceu, já tá lá. Então, pra quê? Então, quem quiser saber mais a respeito, algumas outras coisas que eu não falar aqui, volta lá na segunda temporada, que em algum momento tem um episódio falando de Black Mirror. Querendo ou não, acho que é uma das minhas séries favoritas, assim, da vida, sabe? Desde o do lançamento, das coisas assim. Tudo que vem trazendo, né? Todo esse mundo de tecnologia, esse mundo de realidade, que tem uma fusão dentro da série, né? E antes. Lá atrás, antes de ser comprada pela Netflix, era uma coisa pra mim que, tipo, a tecnologia trazida muitas das vezes era uma coisa surreal de imaginar nos dias atuais, né? E já hoje a gente traz aquilo, tipo, tem as tecnologias lá, as coisinhas, e eu fico, é normal, isso aí já tá acontecendo, né? É aquilo, tá retratando a vida mais, não chega a ser mais uma coisa quase que utópica, né? Distópica, não sei se é utópico ou é distópica, né? Uma coisa assim que não surreal. Mas tá desencaminhando pra isso, sabe? Que a gente vê as tecnologias e fala assim, não mexe mais tanto não. Daí já tá acontecendo mesmo. O que eles podem fazer agora pra impressionar a gente? Não que a série não continue impressionando, continua, sabe? Mas parece que a tecnologia que tá lá já, de uma certa forma, já tá defasada. Porque apesar da gente também já ter um contato na vida real e também dentro da série já ter relações, né, com aquele tipo de tecnologia e agora meio que de uma certa forma voltando e tendo outras vertentes, mas uma coisa que a gente já conhece, então não é aquele boom, né, mas continua sendo uma série assim do coração, né? Aí eu gosto muito de série, né? Eu gosto muito de tudo, assim, de consumir esse lado, assim, dos artísticos, série, filme, quando traz pra uma realidade, assim, de uma coisa que a gente não vive, mas vive, sabe? De pensar, é tão gostosinho, e só sabe, só traz, assim, de uma certa forma, assim, no pensamento aí de que tudo é possível, né, hoje em dia, então, nada que Black Mirror acredita que vai trazer, não sei, futuras temporadas, essa de hoje que eu vou falar hoje, nada, assim, me surpreendeu tanto em quesito da tecnologia, né, mas as histórias, os plot twists, as coisinhas que acontecem, é bem bom, né, então já recomendo o quê? Assistir a temporada, sétima temporada aí, do Black Mirror, da Black Mirror, seja lá qual for o gênero que você quiser dar, tecnologia, será que tem gênero? Eu acho que não, né? Mas antes de assistir, né, esse episódio aqui, porque com certeza só terás spoilers. Então, gatas, se você nunca assistiu, não tem aquilo, ai, a temporada, cada temporada é uma história, né? Eu sempre já vim falando isso. Não, cada episódio é uma história, então pode assistir de qualquer ordem que for, nada vai alterar nada. Uma ou outra liga com outra, né? Assim, faz uma menção de uma outra série, né? De um outro episódio, de uma outra tecnologia. Mas dá pra catar, mesmo assistindo fora da ordem, né? Então, já assisti Black Mirror, todas as temporadas. É bem rapidinho. As primeiras temporadas, então, que era só 3 episódios. Se eu não me engano, primeira e segunda temporada, são 3 episódiozinhos só. Terceira em diante já aumenta ali pra uns 4 episódios, mas é sempre assim, não passa de 6, se eu não me engano, né? Porque essa atual temporada são 6 episódios, mais 6 episódios novos que eu devorei
virei aí nesse final de semana, nesse último final de semana passado, porque a série saiu o quê? Semana passada, né? Na outra semana, então eu falei assim, nesse final de semana vou dar uma trabalhadinha, mas nos tempos vagos eu vou dar uma devoradas. Vamos devorar aqui essa série, e foi o que eu fiz, né? Não tem como. Quando começa Black Mirror, não tem como, porque. E não é aquilo, né? Da série uma completar a outra. Assim, a história continuar de. Terminou aquele episódio de falar, ai, quero assistir o próximo, porque vai ter a continuação, eu quero saber o que vai acontecer. Não, acabou e acabou aquele episódio. Você vai pra próxima e também acabou, sabe? Mas você quer mais e quer mais histórias, mais vertentes, mais coisas de falar daquilo tudo ali, mas ai. Então vai lá, já tem episódio aí falando da sexta temporada, né? Das temporadas anteriores, eu não falei muito, não tem aí. Que eu me lembro, acho que não tem de fato, não. Só falei na segunda temporada, né? E esse episódio aqui, onde eu vou falar mais dessa temporada atual, né? Pode ser que remeta a umas outras das passadas, mas o foco é a temporada atual, né? E já lá no episódio da sexta temporada que eu fiz, gerou muitas coisas, muitos feedbacks, muitas coisinhas, né? Conversamos bastante. Então, quem quiser aí, gatinhas, @bieco, um B3S, dois Ks e um O, no Instagram, né? Pra gente conversar sobre Black Mirror, sobre a vida, sobre tudo que tá acontecendo aí com vocês, comigo, com nós. Então, tô sempre abertinha lá pra vocês. E foi nessas brechinhas que eu dei, né? Que na temporada passada teve um episódio que, se eu não me engano, era de um demônio, algo assim, que via futuro, passado. É uma coisa que remeteu muito à minha espiritualidade, à minha mediunidade, né? Algo que eu me abri um pouquinho mais com vocês e que gerou, querendo ou não, muitas discussões com vocês e trazendo também à tona o desenvolver de fato da temporada de terror, né? Pra eu poder me explicar, assim, as coisas que foram ditas ali naquele episódio, numa coisa assim mais abrangente, né? Pra todo mundo escutar ali, sentar, ter os episódiozinhos, numa coisa de mais voltada pra mim, pra poder entender, pra ver aquele episódio lá, quem eu até assim, convido, né? Os 7 primeiros episódios da temporada de terror, que hoje aí, atualmente, né? Temos 14 episódios da temporadinha de terror, decoando contos de terror. Vão lá escutar as 14, mas os 7 primeiros é falando mais sobre mim, né? Somente sobre mim, basicamente, né? Os outros 7 são relatos de vocês que vocês mandaram. E teremos mais 7 futuramente aí, né? Vamos deixar mais pra frente. Mas foca no primeiro set, né? Nos 7 primeiros episódios, que é voltado ali pra mim, pra vocês entenderem mais ou menos como funciona, né? Meu mundo espiritual, minha mediunidade, de uma certa forma, assim, as coisas que eu desenvolvi. Depois vão ver esse episódio aí, que eu não me lembro mais de fato qual era, mas é da última temporada, da penúltima, né? Que agora a última é a sétima. Mas é da sexta temporada de Black Mirror, e depois você entende, né? Passa a entender mais ou menos o que eu quis falar lá naqueles episódios, naquelas coisinhas lá do passado. Mas pode ser do presente também, né? Ou do futuro. Qual é o tempo relativamente aí? Mas também eu lembro de ter falado muito sobre IA, né? Aquele episódio saiu o quê? Uns 2 anos atrás, ou mais ou menos. Mais de um ano tem, com certeza, né? Porque o podcast parou no meado do ano passado, né? Abril do ano passado. E voltou esse ano assim. E já que ele parou e já tinha lançado, então foi o quê? Que eu não lembro agora quando saiu. Mas foi ano passado, né? Não, ano retrasado. 2023, 24, 25. Então já tem bastante tempo. Então muita coisa muda, né? Então eu falei de IA na minha perspectiva lá do passado, do atual momento do passado, onde eu gravei o episódio, né? Falei muita coisa, então eu aconselho quem quiser, né? Entrar nesse mundo, que ainda não mergulhou nesse mundo de Black Mirror, né? Quem tá me conhecendo agora também e não conhece o mundo de Black Mirror, ou quem já conhece o mundo de Black Mirror e tá me conhecendo agora, quiser saber da minha opinião, quiser voltar lá atrás e depois escutar isso daqui, ficam à vontade, tá? Sejam aí do jeitinho de vocês, está sempre tudo sempre bem-vindo. Mas agora, como voltando, né, ao papinho de falar que, tipo, toda tecnologia é possível nos dias atuais, né? Não tem essa de ter um episódio de Black, pelo menos atual, pelo que eu vi, né? Vi tudo, devorei tudo, como eu já falei. E são tecnologias que já foram apresentadas, ok? E tecnologias até novas, não sei o que a gente pra gente pensar e fica assim, pode ser possível sim, né? Porque Black Mirror já me mostrou isso lá atrás, que vieram umas coisas tão doidas e foram possíveis. Então, não vou jogar, né? Joga pro tempo e vai acontecendo. E nesse episódio aqui eu vou falar de fato, na real, origem, assim, ó, lançada dos episódios, do 1 ao 6, né? Porque no episódio passado eu falei mais na ordem que eu vi, né? E aquilo não tem ordem pra ver, mas aqui eu vou falar na ordem, e que de fato aqui foi a ordem que eu vi também. Eu vi do 1 ao 6, né? Não saí de nenhuma da ordem do lançamento. Mas não tem noção, assim, não precisa ver na ordem, não, tá?
Vamos já começar a falar, né? Ai, tô nervosa. No primeiro episódio, onde o nome em português é Pessoas Comuns, né? O primeiro episódio dessa sétima temporada. Temos ali vários easter eggs, né? De outros episódios, né? Das outras temporadas. Um principalmente que mexeu muito comigo, que é o episódio da abelha, né? Aqui, o nosso casal de protagonistas, né? Porque não temos só um protagonista, temos um casal heteronormativo, né? De protagonistas. E um deles, né, a mulher, é a professora numa escola. E ela ali dando aula parece muito um easter egg da abelha, dos episódios da abelha, né? De como a abelha faz todo aquele ciclo da abelha, que a abelha é, né? Pra fazer. E se eu não me engano, não, eu vou me enganar, porque eu não lembro se foi na primeira temporada, na segunda eu sei que foi bem no comecinho. Que teve todo um episódio assim, né? De extinção das abelhas, e tem a empresa que começa a fabricar abelha, e dá mal BO no final, as abelhas robóticas. Então meio que tem uma menção muito honrosa, né? Pra gente lembrar quem é mais fã, assim, que assiste desde o começo. Quem, não é que seja mais fã, mas quem acompanha há muito tempo Black Mirror lembra de todos os episódios, porque tem isso, né? Tem que lembrar. Algumas memórias fica complicada. Cataloga ali, vendo só, não precisa nem a mulher falar. Você vendo as coisas da abelha, o negócio aparecendo, fala, e aquele episódio lá, que eu não lembro nem quando foi lançado, mas eu sei que tem, que existe, né? Mas enfim, esse casal, a principal história é o quê? Que a mulher ali vem se queixando de dores, né? Um tempinho, e o casal vai empurrando, aquelas coisas todas. Uma coisa que pega muito, né? Assim, que fica marcada na série, que é a data do casal, de casamento, de namoro, de junção, sei lá. Eu acho que é 5 de junho. Se não for de junho, é de julho. É um das duas datas, mas é dia 5 de algum dos dois, né? É uma coisa que marca muito porque eles saem pra comemorar, eles voltam, aquilo ali, né, pra vida deles. E aquelas coisas de casal que já tá não numa monotonia, mas tá vivendo aquilo ali, tá empurrando, sabe? Tá vivendo aquele salarinho de sempre, aquelas coisas de toda, né? Essas coisas que vai acontecendo na vida comum, né? Pessoas comuns, já diz o nome do episódio, né? Mas logo no começo temos ali né, o ápice da história, onde a mulher morre, né? E é apresentada uma empresa para nós no episódio. Sempre tem uma empresa, né? Uma grande empresa, pensando numa grande tecnologia, aquelas coisas todas. O nome da empresa é a Mister Mind. Mister Mind. Sim, mente. Mister seria o quê? Que eu não tenho uma tradução em português, mas uma mente, tipo, genial. Mister, Master, Blaster, Bluster, sabe? De onde que é dentro de uma área que começa tipo, cirurgias de cabeça, sabe? Eles salvam as pessoas. Eu não sei se é somente voltada pra isso, né? Que a nossa principal aí, a nossa mulherzinha, eu esqueci o nome dela. Meu Deus, podia ter anotado, né? Em algum momento. Eu tô falando tudo aqui na minha cabeça, tá? E vai ser surpreendente, que eu lembro dos 6 episódios. Talvez uma coisa ou outra eu esqueça. Por isso que eu falo, gente, vamos lá conversar. Porque sempre vou esquecer de alguma coisa. É bom que fica brechinhas pra gente dar umas conversadinhas, né? Mas dentro dessa empresa, onde é apresentada também por uma diva maravilhosa ali, que representa a empresa. Não é a empresa dela, eu acho que não, mas ela dá uma representada ali de vender esse pacote. As coisas ali de o quê? De salvar a mulher do homem ali, né? Que ela já tá tá em coma. Vamos jogar assim, um em coma, aquelas coisas todas. Então, é uma oportunidade de, tipo, trazer minha esposa de volta, o cérebro voltar, aquelas coisas todas. E essa é a objetividade do episódio, né? A tecnologia, que é o quê? Uma coisa implementada, onde vai trazer a pessoa de volta. A pessoa que morreu, o cérebro meio que volta, né? É dentro disso daí, basicamente. E a mulher que apresenta isso, né? Toda essa tecnologia, não sei o que, ela é uma pessoa que passou por isso, ou seja, ela é usuária dessa tecnologia. Talvez, né? Também não mostra muito a fundo se de fato é, mas ela se vende ali como sim. Ok, a tecnologia é essa, né? O casal ali aceita, a moça volta e os dias vão se passando, os anos vão se passando, mas é aquilo tem um porém, né? Tudo tem um porém. É meio que a base de uma assinatura, essa ressuscitação, né? US$ 300 por mês e a família, como eu falei, aquilo já tem um probleminha com grana, né? Já estão ali. O outro, acho que ele trabalha numa metalúrgica, né? O parceiro da relação. Acho que alguma coisa assim de ferro. Uma profissão bem hétero, né? Que eu não vou saber estar dizendo aqui pra vocês. Mas a moça trabalha
na escola. Então são dois trabalhos ali, né, que estão. Pra viver no normal já tava cansativo. Imagina agora você ter que conviver com uma assinatura mensal de US$ 300 do nada, né, pra manter a pessoa amada ali viva. Claro que a gente voltando pra gente, a gente pensa, tipo, ah, isso é uma pessoa que a gente ama muito, não sei o quê. Vai ter um esforço, vai ter um negócio e a tecnologia, né? E na época, se eu não me engano, cirurgia nada disso era paga porque tava em versão de testes ainda. Mas passam-se anos, né? A pessoa fica ali vivendo bem dentro das condições propostas pela empresa, né? Que tem aquilo tudo também de tipo, desde a assinatura mensal do pacote, tem que pagar, porque se não pagar, aí a pessoa é apagada, né? Tem também a área que o pacote, né? Que a empresa ainda assim abrangeia, ou seja, às vezes não, no começo era só ali no bairro, no estado ali de onde o casal morava mesmo, né? Ou seja, ai, recebi uma proposta lá do outro lado do mundo. O moço podia ir, mas a moça não, porque ela tinha um negócio na cabeça que se ela saísse da área, ela desligava ali e morria, né? Basicamente. E isso acontece entre uma cena ou outra ali, né? Tem bastante coisa. Eu não vou me aprofundar muito, falando por alto, né? E o que a gente foca mais é na tecnologia, nas coisas assim de falando. Mas é basicamente isso. Ela tenta sair, né? Eles vão tentar comemorar esse 5 de junho, que é uma coisa que eu falei que é focada bastante no episódio, né? E eles saem mais ou menos da zona de cobertura e a mulher falece, né? Dá uma ida. E é uma coisa também que traz uma crítica muito boa, que eles estão ali, tipo, no auge de uma briga, aquelas coisas todas. Uma coisa que já acontecia antes da mulher meio que vinha a falecer, né? Que é sempre assim, né? Aí você vem e pensa quase que uma segunda chance pra pessoa também que fica. Porque aí a pessoa morreu, aí você fica lá, ai, meu Deus, morreu, foi. E aí fica cheio de remorso. Aí nisso, com essa tecnologia, a pessoa volta, vocês voltam a conviver normal. Aí tudo aquele início de tipo, ai, vou fazer tudo diferente, a gente vai viver mais e não sei o quê. E daqui a pouco tá na monotonia de novo, né? Das pessoas comuns, de fato, né? Na briga e aquilo tudo. E pensa, parando de pensar em tudo, no que é o básico, né? O mais básico das relações humanas. Mas é isso, que entrega aí na briga e meio que a mulher morre de novo, né? Assim, muitas aspas. Aí meio que cai aquela culpa de novo. Meu Deus, brigando? Senhor, por que não amo essa mulher? Aí ele viu que saiu da área, voltam. A vida da mulher volta, né? Aí eles ficam tendo esse contato diretamente com aquela mulher. Lembra que vendeu pacotes, que eu falei aquelas coisas todas? Então, pra ver o que, né? O que tava acontecendo, aquelas coisinhas todas. Aí a mulher começa a vir com mais informações, porque aquilo quando eles fizeram, estava no teste beta, era uma área que abrangia, né? Começa de fato a aumentar, mas aí se aumenta a área, você tem que aumentar o seu plano no mês, é quase que o plano de saúde também, né? Dentro disso. Ai, é US$ 300, mas só continua nessa parte dessa área. Ainda também tem um negócio que é uma crítica muito boa, de planos que possuem anúncios. Se você paga um plano e para possuir anúncio dentro do plano que você já paga, é foda, porque basicamente acontece isso. Às vezes ela dá uma apagada e começa a falar anúncios. Se ela tá numa conversa com você, assim, do nada, vocês começam a falar sobre sabonete. Ai, tomei banho, amiga, não sei o quê. Aí ela dá uma apagada, aí vem. Ai, sabonetes, sei que lá, sabe? Não vou falar a marca. É melhor para. Ela meio que faz um anúncio dentro ali da conversa. E meio que isso acontece dentro da escola ali, da aula dela, né? E é chamada atenção, porque, né, dá um BOzinho assim e não teria como ela trabalhar falando anúncios, né? Não dá, não tem como. E meio que também é uma dos planos ali de tipo, pra forçar pra subir pra um plano plus. De tipo, acho que era R$ 500, né? Se eu não me engano, tá por aí, US$ 500, né? A mais, aí fica US$ 800, né? O plano mensal ali, se 300 já era o ó pra pagar, imagine US$ 300, mais, né? Entenderam? US$ 800 por mês pra você não ter anúncio, pra você, né, abranger mais um pouquinho de espaço. E assim só vai piorando, né? Conforme a gente vai vendo de fato o que acontece hoje com as redes de streams, né? Com isso tudo, de tipo, imagina você pagar uma Netflix da vida, uma Disney Plus da vida e com anúncio. Ah, é um plano mais barato, mas tem anúncio, né? Olha, não dá. Eu acho que daqui a pouco eles vão pagar por tempo que é visto, ou por título. Ah, assista 3 séries e é isso aqui, mas também não pode nem repetir episódio. Aí assistir um episódio da série, você paga tanto, 2,50, tipo um aluguel, né? Não, acho que não tem isso. Dentro do YouTube tem, né? Um aluguel por 24 horas. Acho que até dentro do Google Play também. Não sei, mas é uma coisa que já existe. Só tô falando aqui, mas, né? Os rumos que estão tomando. Mas voltando para a história, né? Dessa empresa Mastermind, dos coisas ali, dos planos de pacotes que começam a aparecer, dos anúncios, né? Vem até.
como se diz assim, um gift card com tempo. Ah, eu não tenho US$ 800 para pagar o plus do plus do plus do mês. Mas aí tem um gift card que é um pouquinho mais baratinho, tu consegue 12 horas desse plus no dia. Ou seja, um dia que você quer ficar legalzona, ai, vou ter 12 horas aqui direto desse plano. Ah, ainda tem um agravante, tá vendo? Como meu cérebro não funciona totalmente na ordem que eu fui falando, lembrei. Um dos contras, né? Os prós e contras, um dos contras desse todo esse negócio assim é que pra mulher ficar vivendo, a passar dos tempos, ela teria que dormir mais um pouquinho. Acho que eu entendi mais ou menos isso. Cada episódio eu só vi uma vez, tá? É sempre assim, eu já quero vir fazer o review, porque tá no auge, tá todo mundo comentando, querem conversar, já vi. São episódios que eu provavelmente eu vou rever de novo, né? Como sempre, mas é sobre isso, né? E é meio que isso que eu entendi, que tipo, parece que conforme vai passando o tempo, ela precisa de mais horas dormidas. Ou seja, mais tempo que o Boff passa lá trabalhando, trabalhando, e ela dormindo mais, né? Porque ela não pode viver e trabalha, é isso que eu também não entendi. Porque se ela trabalha na escola e ela não pode acordar assim. Mas enfim, ela fica mais sonolenta, ela vai perdendo mais tempo de vida porque precisa dormir pra rehigienizar, recarregar, alguma coisa assim. Mas voltando pros planinhos, né, pra manter a gatinha viva ali, né? Para uma das que é apresentado durante o episódio, né? Essa é uma coisa que é passada ali, que a gente já vê, sabe? Quando passa ali pelo episódio, fala, daí vai ser importante lá na frente do episódio, tenho certeza. E né? O marido é apresentado a um site onde as pessoas fazem live, né? Pra ganhar dinheiro, em troca de dinheiro. Nada não muito diferente do que temos hoje em dia aí, né? Mas era uma coisa bem mais bagaceira, onde as pessoas estão ali, pode desde escate, beber o próprio beijo, arrancar um dente, tudo é permitido dentro dessa rede social, sabe? As pessoas estão ali pagando pra você fazer alguma coisa e te pagam, né? E das coisas mais bizarras mesmo, tudo é possível. Então ele meio que entra nessa área, né, de arrumar esse dinheiro mais clandestinamente, né? E é uma das fontes onde eles conseguem mais o dinheiro assim para manter a mulher viva, né, dentro disso tudo. É, num site que faz live, né, e as pessoas pagam ali pra isso. E é tudo permitido, como eu disse. Então, é tudo pra conseguir um dinheirinho ali a mais, né, não tem como meio que entrar dentro. Ai, não sei explicar. Mas uma coisa também que desenvolve muito na série é o quê? No começo eles queriam muito ter filhos, né? Não tiveram, ok, a mulher faleceu e volta. Mas aí quando eles estão tentando durante, né, depois a volta dela ali normal, pra série, e, e descobre que tem que ter também um plano para quando a pessoa estiver grávida, né? As mulheres ali, as pessoas portadoras de óvulos, estiver grávidas e se forem portadoras dessa Mister Mais, né? Tem que pagar mais um plano. Ou seja, é cada coisa mais absurda pra pessoa ir vivendo e pagando, pagando, pagando. É quase que é uma crítica social dentro disso tudo que a gente já vive, né? E das condições de fato ali, né, para se manter vivo disso tudo. Mas é uma realidade muito boa, né? É um tipo de tecnologia assim que não surpreende tanto porque de fato já tá aí dentro disso, né? Tudo muito possível de acontecer. Traz muito essa reflexão do dia a dia mesmo, né? Das pessoas comuns, das coisas. Acho que muito sobre dar valor, né? É uma coisa que eu absorvi, né? Através, assim, tipo, das relações das pessoas que estão ali com você. Porque é que eles tiveram e fizeram, né? Uma coisa que é impossível aqui nessa atual realidade. Uma pessoa morreu, morreu, não tem como seguir, né? E cada um vai seguindo aí da forma que der. Lá não, ainda tem. Né? Dá pra você dar seus pulinhos ali e falar, ai, quero que fulano viva mais 3 meses, vou dar aqui o meu máximo e fazer, né? Pelo menos vou estar com a pessoa aqui. E é possível nessa realidade, né? Mas, ai, gata, dos pacotes, as coisas foram se tornando inacessíveis, assim, pro próprio casal para poder manter ali. Então eles chegam que no final ali, né, de que decidiu deixar partir a mulher nas ordens mais natural ali, né? Porque não tem mais como pagar. Então eles chegam nesse meio que esse acordo. E o primeiro episódio é basicamente isso, em cima dessa crítica, desse pensamento, sabe? É uma baita coisa social mesmo, no geral. É muito Black Mirror. Aqui eu já senti, porque eu vim sentindo meio que uma faltinha de Black Mirror mesmo, sabe? Na pegada lá dos primeiros episódios. Aí já chegou com esse, no pezinho na porta, falei, é tecnologia, é Black Mirror. E tá mostrando, e intercala, como eu falei, com essa realidade muito mais natural da gente. Traz muito pro
coisa assim que tu fala, ai, viveria aquilo ali. Aí já começa até a pensar em pessoas que já se foram, né? Que a gente poderia dar, de fato, tudo ali pra poder trazer de volta, né? Através dessa tecnologia, mas é aquilo. Não lembro se de fato são só pessoas que morrem de uma certa forma. Com certeza eu acho que é só quando o cérebro para, ou que o cérebro para, que não manda mais comando pra nenhum corpo, né? Se for, tipo, dividiu no meio, essas coisas todas, não tem como, acho que, trazer nesse tipo de realidade aqui, nesse tipo de pensamento, né? Porque já vemos vários outros tipos de episódios e outras tecnologias do Black Mirror mesmo, que a gente viu que transferia a consciência da pessoa que já faleceu para um outro tipo de coisa, né? Então, vão assistir a série, é todo esse episódio aqui é isso, né? É isso, de fato, é comum, é perfeito, é ótimo para abrir, né? Essa de volta à série e fica um pouco intrigantezinho, sim. Faz a gente pensar em tudo nisso que eu já falei aqui, mas em coisas que já de fato aconteceram, né? Então, a gente dá mais valor à nossa vida daqui pra frente. O segundo é o episódio Betnoire. Betnoire, eu não sei como se fala, mas enfim, né? A tecnologia aqui é uma coisa que meio que a gente já conhece de outros episódios, né? Que é meio que uma bolinha que bota assim na nossa têmpora, aqui na testinha, aqui no lado onde é têmpora. Eu falei têmpora, eu não sei nem onde é têmpora. Na minha cabeça eu não sei onde vem têmpora, mas eu acho que é na têmpora. Provavelmente falaram na série e ficou submergida dentro de mim têmpora e deve ser têmpora mesmo, sabe? Mas bota uma bolinha assim, onde a pessoa vai para uma realidade, né? Ela submerge em um outro tipo de realidade. Já vimos em outros episódios esse tipo de tecnologia, de uma certa forma. Aqui é apresentado com um propósito diferente, né? Vamos falar, ok. Mas já vimos desde jogos, essa submersão através dessa bolinha, né? Um tipo de tecnologia que a gente conhece, então já tá meio que apresentada pra gente, né? A empresa desse quesito aqui, desse episódio, sempre tem uma empresa, né? Eu já falei isso. É a Dita, né? Onde eles estão fornecendo. É nesse episódio que é a Dita? Acho que eu tô me confundindo. Não, acho que é esse mesmo, né? E não, gente, esquece tudo que eu falei da bolinha na testa. Não é a tecnologia desse episódio. Betnoire é uma coisa que me trouxe outro tipo. É uma coisa mais voltada pra comida, né? Testamento de doces, essas coisas ali. Não tem nada a ver com essa tecnologia aqui de fato, não. Tá? Joga um pouquinho mais pra frente, aí depois vocês vão entender. Mas a gente vai seguindo aqui, né? Essa empresa Dita, eu só lembrei por causa da empresa mesmo, a Dita, Ditta, né? É algo relacionado ao ramo de doces, que lança doces ali, aquelas coisas todas. Ao meu ver, eu pensei que seria uma coisa assim revolucionária de tipo, ai, tecnologia através do doce, de comida, de coisa assim. É isso, mas também não é tanto esse o foco do episódio, né? Aqui temos uma protagonista, que de fato é o foco em si principal, Maria, né? Se eu não me engano, é a Maria mesmo, né? Onde ela trabalha dentro dessa empresa, né? E tipo, ela é grandinha ali dentro, né? Ela tem um certo destaque. Sendo que nos episódios assim de teste, de coisas que ela tá lançando ali, né? Sempre são convidadas algumas pessoas para participarem, para dar ali, pessoas comuns, sabe? Do dia a dia, assim, para dar o seu veredito ali do que acabou de experimentar, aquelas coisas todas. Dentre uma dessas pessoas que aparecem é uma antiga colega assim, coleguinha de trabalho, né? De escola ali dessa menina, né? Que ela bate o olho assim, ela reconhece, vê que é fulana, não sei o quê, e aquilo ali fica desenrolando o quê? Né? Que essa senhora, menina querida, quer entrar nessa empresa, né? Dessa menina que já trabalhava lá, da Maria, né? É a Beth Noire, eu agora não lembro se o nome dela é Beth. Senhor, eu não, nem anotei nem nada, eu acho que não é Beth, não. Não. Ai, eu não vou lembrar o nome dela. Eu sei que a principal é Maria. Né? Se surgir aqui dentro da minha cabeça, uma hora eu falo o nome dela. Mas essa queridinha que chega, né, na empresa, querendo um lugar ali, é Verity. Acho que é Verity. Acho que é Verity. Verity. Acho que é Verity, sim. Né? A Verity chega na empresa querendo ali um local, um espaço, e começa a trabalhar com essa menina, né? Mas várias coisas começam a acontecer assim, de uma forma meio que para tirar a sanidade da Maria, né? Ela meio que começa, ao nosso ver, que a gente está sempre vendo, né, do lado da protagonista Maria em si. Então, pra gente, a gente acha, começa a julgar ela achando que ela tá ficando doida,
que as coisas não estão acontecendo da forma, mas a gente viu que ela fala, né? É meio que o quê? Ai, eu não sei como explicar isso daqui. Esse daqui teve um dos plot twists pra mim que eu mais fiquei assim, nossa, meu Deus, né? Qual a tecnologia que até agora eu também não falei da tecnologia, né? Mas eu acho que a tecnologia desse é uma coisa que é apresentada de fato mais no final, né? Todo o desenrolar da trama é da nossa protagonista Maria ficando com o pé atrás com a Verity, né? E coisas começam a acontecer dentro da empresa, né? Histórias do tempo da escola que ela começa a se lembrar. Quando ela vê a menina, né, a Verity, ela começa a se lembrar de coisas na escola que aconteciam. Ou seja, certos bullying, né, que faziam com a Verity, aquelas coisas todas. Né, todo um grupo dela também que fazia aquelas coisinhas todas com ela. Então ela começa a ficar com o pezinho meio atrás. E aquilo te faz pensar assim: será que ela de fato é inocente no meio desses bullying todos que aconteceu com a Verity, né? Será o que que a Verity tá fazendo? Porque as coisas estão acontecendo. Tem alguma coisa estranha. A nossa querida vê uma coisa, faz uma coisa, e depois parece que ela tá maluca, que aquilo ali não foi feito, que aquilo ali não foi dito, sabe? Não foi explícito. O que que tá acontecendo? A gente tá ficando doida junto com a Maria, né? Não dá, né? Eu acho que a empresa em si da Dita não tem nada a ver com a tecnologia, que de fato não tem, é mais uma coisa assim normal mesmo do, né, provando, testes, sabores, sobremesas, aquelas coisas todas. Mas a tecnologia veio com a Verity, né? Que é uma coisa aí que vem, né? Ou seja, a nossa principal ali, protagonista, que ela começa a ter falsas memórias, coisas que acontecem. A primeira, se eu não me engano, é uma antiga empresa que o namorado dela trabalhou, o marido, sei lá, né, da Maria. Tinha um nome que era Bernice, né? E ela lembrava como Barnes, ou seja, com um azinho, em vez de Bernice, que todo mundo lembrava, ela lembrava como Barnes. Uma coisa até que me traz um efeito Mandela, né? Que tantas coisas que existem aí, de fato, na internet, muitas coisas acontecem que a gente tem esse efeito Mandela. Umas pessoas lembram de umas coisas, outras pessoas lembram de outras, e às vezes de fato não é, não sei. Será que tem uma Verity aí andando com essa tecnologia por aí pra, né, meio que não apagar a memória, mas mudar de uma certa forma a realidade, eu já dando spoiler, das pessoas, né? Mas é aquilo, né? Vai acontecendo muitas outras coisas, desde de um e-mail que ela escreve, passando, né, para a Verity meio que, vamos dizer, descredibiliza, como é que é essa palavra? Tira a credibilidade, a burrinha, né? Tava faltando a burrinha aqui. Tira a credibilidade de Maria, e assim vai indo. Muitas coisas que acontecem equivocadamente, né? Que a gente vê e não acontece como é que é, né? Então, são várias coisinhas que acontecem no dia a dia que isso vai entrando dentro da série com plus, sabe? Com mais conteúdo pra gente ir entendendo e ver que às vezes ou é maluquice. O que está acontecendo antes? Será que de fato é? Será que não é? Né? E quando Maria começa a ver que ela está perdendo a sanidade, né, revisitando ali o passado dela, ela começa a ter contato com uma pessoa, né, em específico assim também da época de escola e vê que essa pessoa morreu recentemente. E é aquilo, já tá tudo entregue, a gente já começa a ver, porque até então a gente não sabe o que que Verity está fazendo, né? A gente só sabe tudo no final, né? Mas vem um negocinho de tipo, ai meu Deus, essa mulher tá fazendo alguma coisa e essa mulher matou essa outra mulher lá, né, que também era amiga delas. E então, qual é o tipo de tecnologia? O que está acontecendo? Essa mulher está esquecendo. É uma coisa que vai te deixando maluca também, porque você vê as coisas que estão acontecendo e não tá lá. As coisas. Cara, uma câmera registrar uma coisa que ela não fez, né? Assim, entende? Está no local. Sei lá, eu não tava nesse local e a câmera registrou que você tava assim nesse local. Aí eu comecei a ficar, nossa, ela tá drogando ela com esses doces e deve ter alguma coisa que mexe com a cabeça. E de fato ela tá fazendo as coisas, né? De tipo, tá ali fazendo aquilo tudo, mas não tá sendo mostrado pra gente. Que é mais ou menos nessa mistura, né? Não tá mostrando pra gente telespectador. E depois vai mostrar que ela tá completamente doida, tem alguma coisa acontecendo, foi algum tipo de remédio, né? Alguma coisa. Mas é aquilo. O que me pegou muito mais é quando, ao decorrer da série, mostra lá uma mulher que bebe um leite de nozes, aquela coisa toda de doida, vai, não sei o que, sempre não tem o leite dela lá, alguém bebeu, não sei o que. E uma hora a gente vê que de fato quem bebeu foi a Verity, mas que todo mundo vê foi quem bebeu foi a nossa protagonista Maria, né? E ele fica naquilo, será que foi ela mesmo que bebeu? Mas quando vê na câmera que de fato foi ela que bebeu, e tu fica, mas ela tem alergia a nozes. Como que ela bebeu aquilo ali? Será que ela tem alergia a nozes mesmo? Será que ela tá mentindo? Começa a te trazer
fazer uma coisa. Será que ela tá nessa perseguição com essa menina? Né? A gente não sabe em quem acreditar. É um jogo psicológico que te junta, entra ali junto, sabe? Com a protagonista. Então é meio que um tipo de. Ai, quase que uma possessão do quê? Sorria. Eu vi Sorria 2 recentemente, nossa. Fabuloso. Que sorri as pessoas, que só a pessoa que tá ali endemonizada, né? Na cabeça dela, o demônio só mexe com ela. Então tudo que ela tá vendo ali é tudo que passa na cabeça dela. É uma coisa que, por eu ter visto Sorria mais recentemente, é uma coisa que eu trouxe assim pra mim. Eu falei, deve ser um tipo de Sorria, mas da tecnologia. Não tô entendendo isso daqui, né? Não tá dando, porque eu acho que espírito não vai ser agora ser uma coisa do nada, né? Mas lá pro final do episódio, a Maria segue, né, a Verity até a casa dela, e lá ela acha muitos computadores quânticos, muita coisa que muda, né, a realidade ali, o pensar dela de ver quem é a Verity. Desde a casa onde a Verity mora, aquelas coisas todas, né? A Verity no tempo da escola sempre foi assim, puxando assim a sardinha pro lado de que, ai, uma CDF, né? Uma menina que tá ali e tá lá e faz e acontece. Então é meio que isso, né? De tipo, ai, aí você começa a pensar, então ela ficou muito rica e tem esses computadores todos, mas ela tá fazendo alguma coisa e a tecnologia vai ser aqui apresentada agora, né? E a gente começa a descobrir que de fato a gata mexe com a realidade, né? E conforme o que desenvolveu isso tudo, né? No tempo da escola, voltando lá pro tempo da escola, porque pra gente entender mais ou menos o contexto. Ela sofria bullying, aquelas coisas todas, e quem começou de fato foi a Maria, espalhando toda uma fake news sobre a Verity, né? Falando que pegou ela, viu ela masturbando um dos professores e aquelas coisas todas. Isso mexeu muito com a realidade da Verity no momento lá. E a gente entende, né? Toda essa revolta dela, né? Então não tem de fato uma vilã, uma mocinha, são pessoas de fato comuns vivendo a vida ali, fazendo, né, coisa, e aquilo. A Maria seguiu e é uma pessoa, né, que tá fazendo acontecer sem subir em cima de ninguém, então a gente vê que não era um mau caratismo por ela ser mau caratista pro resto da vida, né? Mas a Verity meio que veio se vingando de todo mundo. Não aparece esses outros tipos de histórias, só é citado bem por alto, né, no episódio, mas seria muito bom, sei lá, uns episódios, umas coisas mais voltada pra internet. Eu acho que Black Mirror tinha que ter. Tudo é voltado pra internet, né? Porque já é lançado na internet. Ai, que ódio. Mas tem uns episódios mais curtinhos de outras histórias que é parecida, sabe? Em alguns episódios seria muito bom pra acrescentar. Meio que os spin-offs não sendo spin-off, sendo mais uma crescente mesmo pro episódio. Ter mais informações ali dentro do episódio, né? Mas, enfim, né? A gente vê que ela meio que volta para querer se vingar dessas pessoas com esse tipo de, vamos dizer assim, de tecnologia onde ela molda toda uma realidade. A gente vê ali no quarto, na casa dela, né, da Verity, toda uma realidade que é impossível, né, de ter acontecido, mas aconteceu porque ela muda a realidade, as coisas acontecem, né, onde ela tem um colar, que tudo que ela fala nesse colar, ela apertando no colar, não é dito como foi feito, como aquela tecnologia existe, como é que foi desenvolvido, nada disso é dito. Mas até o de fato é o que, né? Ela tem um colarzinho que ela aperta, somente com a digital dela funciona, ela aperta, tudo que ela fala, aquilo ali se torna a realidade da realidade. Então, não sei se ela abre uma fenda no tempo para abrir, pra, tipo, a atual realidade dela, que de fato existe. Ela vai existir em todas essas realidades. Ela não vai estar na outra realidade da outra fenda, só dentro dessa realidade dela, dessa verdade dela. Acho que eu enrolei muito pra falar. Calma, é assim, deixa eu botar minha cabeça pra funcionar. É que, tipo, ela não sai daquelas. Ela vai ter que estar nas outras realidades também, né? As coisas vão ter que acontecer da forma que ela não queria que acontecesse, né? Parando pra pensar em, assim, em coisas de realidade. Mas ela segue seguindo nas realidades onde tudo dá certo pra ela, né? Onde ela bota ali pra mudar de fato o que já aconteceu. Porque ela meio que muda isso. Né? Mas também pode mudar e falar agora e acontecer, né? Tipo, eu quero agora que alguém venha e me dê. Não, não sei se assim aconteceria, não tem um exemplo assim específico. Sei lá, eu quero que a Rihanna me ligue agora. Daí aí a Rihanna vai lá ligar, vai ter algum jeito no universo que a Rihanna vai lá e vai ligar pra ela. É uma coisa que vai acontecer, ela tá ditando para acontecer. Mas aí, se, exemplo, alguém veio aqui e me meteu a porrada e eu apanhei. Ela vai lá e fala assim: eu meti a porrada nessa pessoa. Ou seja, essa pessoa não vai ter força pra me bater, não sei o quê. Então ela muda uma coisa que já aconteceu. Aí entende que pode abrir um outro vertente de futuro aí é uma vertente que ela quer, mas é outra vertente que a pessoa de fato bateu e aconteceu e seguiu. Será que ela segue naquilo ali?
É uma coisa que de fato não é explicado. Nada tá ali pra isso, né? Mas o plot twist do final desse episódio é de cair o cu da bunda. Então, se você não assistiu, mas pra você não perder esse plot twist que foi que empreendeu, eu vi muita gente não gostando na internet, não sei o quê. Mas é aquilo, gosto é gosto, né? Não vamos discutir, não. Eu gostei muito da forma que terminou, porque eu fiquei assim, jamais imaginaria que terminaria daquele jeito ali, né? Porque, tipo, ela muda a realidade. O colar é dela, e a digital é dela, e é aquilo tudo. Ou seja, toda a realidade que tá ali de tipo, a mulher invadiu, né? A Marinha invadiu a casa dela, né? Fazendo ela ali meio que já descobrindo todo o que aconteceu. Aí ela meio que muda a realidade pra quê? Tá chegando polícia aqui, teu marido chamou os polícia, tá vindo e você tá com uma faca aqui querendo me matar. E toda essa realidade muda. Tem várias demonstrações que ela fala ali, né? Mostrando essa tecnologia, sem explicar da forma que foi desenvolvida, né? Pra Maria, mas a gente vê que de fato ela tem esse poderzão de. A mulher foi rainha do universo, imagina, a rainha do universo. É igual a gente tem aqui a Miss do Universo, aquelas coisas, mas só é passado dentro da Terra. Não, ela foi rainha do universo com todos os universos, sabe? De todo mundo, daquilo ali tudo, né? Mas enfim, o final, vou falar aqui, se você não desistiu, né? Tá continuando aqui, é de fato o spoiler, né? De fato, as polícias chegam ali, que começa a prender a Maria, aquelas coisas todas, mas quando ela chega perto do policial, ela saca a arma do policial, ela dá um tirão na cara de Vergas, eu fiquei, meu Deus, embasbacada. Aí eu falei, não, essa mulher vai voltar, não tem como, ela vai fazer alguma coisa. Porque o meu ver seria o quê, né? Ah, o episódio acabou, ela falou qual é a tecnologia, mas a Maria vai ser presa e fudeu, vai ficar toda cagada dentro da cadeia, Verity conseguiu o que queria, mas não, a Maria dá o plot do plot, meu amor. Ela vai lá dar um tirão na cara de Verity, Verity morre, mas com a mão ali no dedo do colar, não sei o que. E a Maria aproveita, né? A outra também deu toda a planta, né? De como funcionava. Então Maria foi lá, ó. Meu amor, esse colar vai funcionar na minha digital. E começa a funcionar. Então agora ela começa a usar aquilo ali pra ela. E termina o episódio. Aí você fica, como ela vai usar aquilo ali pra ela? Como que de fato que é? Né? Ela começa, ela também vira a rainha do universo. Do nada, ele jogado um universão pra ela, né? Mas aí é aquilo que eu falo, né? É um episódio que acaba, não tem outro episódio o pós. Como seria o da Maria? Seria legal ter um futuro? Seria legal ter um episódio assim no futuro. Mas também o que traz é o quê? Se você tivesse um colar. Que é só tu digitar, só você falar as coisas que acontecem. E acontece. Mano, ela tinha foto com vários tipos de artista. Você ia ter de fato tudo no mundo. Será que se tornaria uma pessoa meio que indestrutível? Não, indestrutível não foi, que eu tomou um tiro lá, né? Morrer tem como. Mas se você poderia ficar nova pra sempre, porque toda a realidade ali vai mudando. E, olha, é uma coisa que você vai pensando e fica, doida, eu quero um colar desse daí, onde é que vende? Por favor, botem pra vender. Mas é doido, é uma tecnologia que de fato a gente pensa que ai, não tem como existir uma coisa dessa que muda a realidade, né? O que muda a nossa realidade? São as nossas escolhas, o que a gente faz aqui, né? O que a gente deixa de fazer, mas talvez né, toda a tecnologia vai se encaminhando aí de fato para algo assim. Mas enfim, chegamos no episódio, o terceiro episódio, onde usa a bolinha lá na têmpora que eu falei lá atrás, né? Toda essa tecnologia que é uma coisa que já foi apresentada nesse terceiro episódio, que é o Hotel Reviere. Né? Reveriri. Ele começa com um trailer de um filme muito antigo, passado ali, né? Lá na década bem passada. Que foi gravado lá na década bem passada, com os atores, o trailer oficial, sabe? Do filme já lançado no passado. Aí a gente vem para os tempos atuais, para o futuro, né? Onde ali a gente tem uma empresa que é apresentada, que é a Redream, tipo, ressonhar, né? Tipo, reescrevendo, ressonhar, essas coisas. Mas aqui a gente tem uns três tipos de protagonista, vamos dizer assim, né? Eu acho que sim. Onde a gente tem a dona do primeiro filme, né? De toda aquela indústria ali, da produtora, do estúdio, que já é falido nos dias atuais, né? Com aquele filme ali que foi uma explosão na época, sabe? Que foi um dos pilares para manter aquele estúdio ali em alta, né? Mas hoje em dia tá a decadência. Temos também a representante do Redream, né? Que vai apresentar toda uma tecnologia nesse episódio. E temos uma atriz muito famosa que tá atrás de fazer um papel muito diferente na sua vida, porque ela tá cansada de sempre fazer papéis tendo homens como principal e ela ali atrás, só tipo, ai, sou eu aqui, sabe? Só tendo um negócio ali. Ela tem reconhecimento nesses papéis que ela faz nesses outros filmes, sabe? Mas ela quer mais e tá certíssima, né? Tá indo atrás. Então, temos esses três tipos de histórias, né, a se juntar ao decorrer
decorrer desse episódio. Ou seja, vamos voltar para essa produtora de filmes que é onde é o foco, né? Que a gente tem esse filme que é o Hotel Revier, é o nome do filme em si, é o nome do episódio, né? Da primeira versão lá do filme, onde a gente tem um protagonista homem que fez, né? Esse filme, todo um romance, toda aquela história ali do filme, aquelas coisas todas, né? Que tem todo um roteiro, uma coisa já escrita, uma coisa já feita. Aonde entra o Redream? O Redream, eles são uma produtora de filmes, onde pega filmes já lançados, né? Assim, uma coisa que aconteceu nesse quesito aqui desse episódio, desse filme, O Hotel Riviera. Eles vão pegar esse filme e refazer ele todo, mas só que através de IA, de tecnologia, que seria como, né? Ele não vai pegar e substituir digitalmente só, né? Eles vão refazer, daí é uma coisa legal, né? É uma coisa legal onde que entra a tecnologia, que é o quê? Para seguir todo aquele roteiro, aquelas coisas todas, eles só vão mudar uma pessoa dentro, né, da história que seria de fato o protagonista, onde temos aqui a nossa atriz, que aí já tem tudo aquilo. Vira uma protagonista mulher, de fato, né, dentro do filme onde era um protagonista homem, toda essa história, mas é o quê? Ela vai seguir aquela história ali dentro da tecnologia. Ela só tem que usar a tecnologia, entrar, falar as falas dela, o papel dela, não sei o que, tá sendo tudo gravado. Ela meio que de fato submerge dentro da trama do filme, né? Do universo do filme. Então ela usa toda a tecnologia para entrar ali dentro daquele meio ali, né? Ela consegue se ver ali dentro da realidade do filme. Essa é o tipo da tecnologia, né? Mas dá muita coisa errada no decorrer do episódio. É aquela velha frase que eu falei, e ao decorrer do episódio a gente fica como, vai dar merda, que acontece uns negocinhos de relance vão aparecendo, aí fica, aquilo ali vai dar merda, isso daí de fato vai dar merda, mas de fato temos aí o encontro das três, né, pra regravação desse filme, onde eles alugam ali o local da antiga, do antigo estúdio que era, né, todo um negócio, então tem um tempo pra poder fazer, tem tudo muito corrido pra ter essa regravação, né, esse redream do filme Hotel Riviera. Aí a gente já entra no quê? A atriz vai lá, bota o negocinho na têmpora, entra no universo e começa de fato a desenvolver o filme vivendo ali como ela, né? Mas aquilo tá submersa ao tempo real. As pessoas aqui fora conseguem ver, né, o que tá acontecendo dentro do filme, ali da forma que tá acontecendo, ela aparecendo. E ela lá dentro, ela consegue se ver lá dentro. É quase que um VR, realidade virtual, eu não sei. Reality virtual, VR. Eu não sei, esqueci o nome da tecnologia em inglês. É quase que isso mesmo, aqueles óculos de realidade virtual, mas sem óculos, sabe? Só a bolinha mesmo botada ali na cabeça. Aí meio que ela vai regravando o filme, né? Como eu já falei, é quase que um The Sims, mas sem ser The Sims, sabe? Sabe, essas séries, provavelmente vocês já viram aí pela internet, pessoas que fazem série de The Sims, aquelas coisas todas, você controla todos os bonecos, aquelas coisas todas, né? Não, ali não, a diretora até fala, uma fala, isso, aquilo, né? Porque elas conseguem se comunicar através disso. Porém, né, conforme a história vai acontecendo, algumas coisas vão dando errado dentro do filme, não vai seguindo no roteiro do filme original, né? Uma coisa é aquilo, saiu uma coisinha do lugar, a história toda completamente muda. Isso é na realidade da gente também, né? Não dá. Aí eles estão refazendo toda uma história, né? Aqui, se a gente quiser uma coisa diferente, a gente tem que refazer. Não adianta a gente estar vivendo nas mesmas coisas e querendo resultados diferentes, né? Trata da gente refazer, porque a gente não tem como voltar no passado igual ela fez ali, né? Reescrever todo o filme. Não é um live action tipo de. Ai, era um desenho live action, agora todo mundo é live action. Não, já eram pessoas e só tá inserindo ela ali. Então ela meio que tá escrevendo a história ali dentro e fazendo ali. Ela só tinha que viver como personagem, né? Só isso e vivendo, mas dá muito erro. E um dos erros é na realidade real, né, onde acontece um negócio sério, um computador ali, dos computadores param de funcionar e ela fica presa dentro da tecnologia, que ela não pode sair, né, tem isso, ela não pode sair disso até ter os créditos finais do filme, ou seja, ela tem que viver ali dentro até o filme terminar, né, e ela fica presa porque acontecem umas coisas aqui, computador aqui fora, e ela fica ali meio que naquele transe, aquele em coma, pelo menos ela tá vivendo, tá respirando, as coisas tá acontecendo, mas só que dentro do filme todo mundo é congelado.
menos uma das atrizes, né, que também faz parte ali principal, par principal ali com o antigo, que era o antigo, né? Assim, um casal era um casal heteronormativo, né? E nesse agora temos um casal lésbico, fático, cético, fériosco, sabe? Uma coisa bem gostosa. Uma coisa que eu entendi, que eu pensava é que ela iria aparecer lá como mulher, né? Mas os personagens iriam ver ela como um homem, né? Não sei. Mas não, viram como mulher, trataram como mulher e assim foi desenvolvendo toda essa. Ela já veio, né? Da realidade aqui dela, meio que pesquisando a história da atriz, do filme, aquelas coisas todas. Então ela já foi com uma certa ligação com a atriz do filme. Então quando ela entra e revive aquilo tudo ali, nem que seja através da tecnologia, sabe? Não é mais a atriz ali, são comandos feitos pela tecnologia, mas tem um certo sentimento, porque mesmo ela também estando ali através da tecnologia, o cérebro dela não é, tá ali, tá amando, tá? As coisas estão acontecendo. Então acontece muita coisa do enredo do filme, né? E do enredo que ela tá reescrevendo e da toda essa junção das duas dentro da série. É uma coisa muito linda de se ver, né? De fato, é uma história de romance. Né, dentro ali desse filme, dessa reinvenção do filme, sai um novo tipo de romance. A gente vê que a personagem meio que ela tá criando uma vida própria além dali, né? E isso vai desenvolvendo. E lembra que eu falei, né? Tinha parado, tecnologia toda aquilo lá de fora, não sei o quê. E isso foi desenvolvendo. A relação delas foi desenvolvendo dentro do filme, sem o filme estar sendo gravado, sem estar sendo acontecendo, sabe? E a mulher ali passa tudo pra ela, toda a verdade que tá acontecendo. De tipo, ó, você é só um personagemzinho, e isso é um filme, aquilo, enquanto tá todo mundo parado, desde os figurantes, todos os outros personagens, todo mundo parado, todo mundo no local ainda. E ela não, né? Tá lá vivendo junto com a outra e não ficou parada. O que que aconteceu? O que que está acontecendo? O que é isso aqui, né? Filme preto e branco, aquelas coisinhas todas. É muito bom, todo a jogada, né, de cores, que é uma realidade que não tem cores, mas a outra vem de uma realidade que tem cores. E ela também é uma realidade que tem cores, ela vê as cores, mas ela não sabia que na televisão era preto e branco, mas entende todo esse lance das cores que é jogada. É perfeito, né? Mas quando o sistema volta de fato, né, e o filme volta a ser gravado, eles precisam reiniciar, né, pro tempo onde parou o filme, sendo que ali já tinham passado vários e vários tempos, elas tinham vivido várias e várias coisas e estavam desenvolvendo de fato um negócio ali, sabe, uma relação. Mas quando volta todo pra parte onde o filme tinha parado, toda aquela relação é desfeita, né, de uma certa forma. A outra, vamos dizer assim, outra protagonista que também não é, mas está ali, mas tá, deu pra entender, né? Ela meio que perde toda a memória, mas só fica todo esse amor, toda essa coisa vivida dentro da outra que viveu. Então ela só quer ali de fato terminar o filme, fazer as coisas e continua desandando as histórias, as coisas, né, que vai se desencaminhando, mas a tecnologia é toda essa, é você entrar dentro do filme e viver ali dentro daquilo ali, reescrever como se você fosse um personagem. Imagina uma tecnologia futura onde você consegue entrar dentro da série e você fazer parte da série, você assistir a série. Nossa, eu pensei isso aqui agora, não tinha nem pensado na hora, no tempo que eu tava assistindo coisa, mas imagina, do nada onde você de fato é o protagonista e você tem ali que fazer as escolhas das coisas e as coisas não acontecendo e você tudo se vendo ali imerso dentro da série e você tá vendo a série vendo ali do teu ângulo e muitas coisas estão acontecendo. Acho até um pouco impossível porque assim, não é impossível, né? Tecnologia, mas imagina, tipo, todas as coisas acontecendo, tem muitas histórias acontecendo ali. Você vai fazendo essa série, ou teria que ter um roteiro, né? Você ter escolhas pra onde ir. Igual aconteceu com Bandersnatch, né? Que é um episódio também de Black Mirror que é interativo. Aconselho muito verem esse episódio que é foda. Você, tipo, escolher o futuro ali do personagem, né? Tem muitos jogos, muitas coisas hoje em dia que é assim. É essa base de, tipo, de escolha e você tem esse poder na mão. Mas imagina agora pensando nisso. Se você tem uma submersão dentro de uma série, de um filme, você fazer parte. Ou até reescrever mesmo. Fazer ali de uma. Igual aqui, né? Um roteiro, uma coisa que já acontecia. Você tá ali pra seguir o roteiro, ok, fazer do seu jeitinho. Mas vai que dá errado. Aí os personagens não fazem, só te dá as respostas mesmo automáticas, porque eles já estão ali programados pra fazer aquilo, né? Mas aqui a nossa protagonista também desenvolve um certo affair, aquelas coisas todas, e a história vai acontecendo, se encaminhando pro final, né? Onde era o contratual ali, delas chegarem até o final desse. Só assim ela conseguiria sair dessa tecnologia, né? Voltar pra vida real. E caso desse algum erro, alguma coisa pior, ela poderia morrer nessa imersão, né? Isso
tinha sido dito, mais ou menos. E elas terminam, né, o filme com, digo assim, um final até mais dramático, né, onde a amada ali de fato morre em vez de ser outra pessoa. É um final de fato, assim. Eu não sei nem se esse filme realmente existe. Eu nem pesquisei, poderia pesquisar, mas será que existe mesmo? Aí pegaram a autora original do filme, aquelas coisas todas, não sei. Eu acho que só criaram só pra esse filme, né? Não deve existir. Né? Sei lá. E é um filme que só se passa dentro de um hotel, que eu dei pra entender. Então é até mais fácil de redream, né? Todas aquelas coisas. Mas, enfim, chegando no final, tem um final muito mais dramático, né? Passa muito mais um negocinho, assim, dá até uma lagrimeira, um negócio assim de, ai, meu Deus, acabou, né? A atriz volta à realidade, o filme é um sucesso, aquelas coisas todas vão acontecendo, né? Assim, na vida real, e o filme vai, a tecnologia vai, as coisas vai. Mas uma coisa é quando fecha esse episódio, né? Que uma das entrevistas, lembra que eu falei que ela ficou muito com hiperfoco na atriz lá do filme, ela estudou bastante as coisas da atriz, e dos vídeos da atriz, meio que fazendo teste pra essa personagem, se eu não me engano, né? É ela falando no telefone, fingindo que o telefone toca e ela tem que falar e desenvolver ali toda uma cena. Isso era um dos testes, né? E no final, meio que ela ganha um vídeo assim, né? Da atriz falando no telefone, aquelas coisas todas, assim. Mas só que ela ganha um telefone onde ela consegue, né? A nossa atriz aqui, da vida real aqui, a outra também era da vida real, mas deu pra entender, né? A nossa atriz aqui que refez ali todo o papel, não sei o quê, ela consegue conversar com a outra lá do passado. Aí a outra do passado, né, de dentro do vídeo da coisinha ali, da inteligência artificial, que daí também é um outro tipo de tecnologia, porque, tipo, era um vídeo onde ela tava fazendo um teste. Então ela desenvolvia uma conversa muito aleatória do teste dela na hora e acabava o vídeo, né? Aqui não, a nossa. É quase que uma conexão no passado, que a nossa, né, atriz ali, ela fala, aí ela começa a responder no vídeo coisas que ela tá falando ali no telefone. Ou seja, será que em alguma realidade lá no passado ela conseguia escutar alguém falando no telefone e por isso que ela desenvolveu o coisa, aquelas coisas todas? Ai, olha, é um episódio lindo. Principalmente quem, né? Eu acho que é sempre um casal lésbico. Não só, né? Não só no geral, mas quem se identifica ali, né? Se vê representatividade, essas coisas todas. É lindo, 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 lindo de se ver. É uma história romântica muito. Lembra muito o San Junipero, né? Uns episódios aí que eu amo também de Black Mirror. É muito difícil não ter episódio que eu não gosto, né? Mas tenho, ou favorito, tenho um favorito. Mas esse aqui também é lindo, sabe? De se ver, de acompanhar, de estar ali. Ai, olha. Ai, Black Mirror sempre acertando, né? Não dá, não tem como. Eu mesmo fico me cobrando pra ter uns episódios menores, né? Pra não ser tão complicado de editar, o arquivo não ficar tão grande, aquelas coisas todas assim também. E vocês também já devem estar cansados da minha voz, mas pelas feedback aí, né? Não querem episódios de 2, 3 horas, mas não dá, né, gente? Que isso? Eu vou me enrolando quando vi o negócio, né? Tá aí, já vai. Mas vamos logo do episódio 4, onde o título é Brinquedo. Aqui a gente vê uma ampliação do universo, né? Que apesar, assim, parece que muitos dos episódios, né, não ser uma continuação de outro, não sei o quê, mas só de ter um easter egg dentro, dá ali pra ver que passa pelo menos na mesma realidade, né, de uma certa forma. Então, esse daqui, de fato, é numa mesma realidade, né, tem mais easter eggs, tem uma história que interliga a outra, não é uma, assim, continuação, mas é uma coisa mesmo que amplia esse universo de Bandersnatch, que foi o quê? Um episódio especial. Se eu não me engano, foi de Natal, não tenho certeza se foi de Natal, mas Black Mirror tem um episódio lá, um especialzinho de Natal que também é deliciosinho de ver, né? Além das temporadas. Mas tem esse especial, esse episódio, onde a pessoa faz as escolhas, né? A gente que tá assistindo vai fazendo as escolhas ali do protagonista, né? Enfim, não venho ao caso falar desse episódio em si. Mas o episódio o 4, né, o brinquedo, ele é passado dentro desse universo. A gente inicia ali com um senhor roubando numa aquelas lojas de conveniência, não sei se é de posto, mas uma coisa
coisinha assim, né? E o que me chama muita atenção é a data que se passa em 2034, ou seja, é um episódio lá do futuro. Eu gosto quando tem isso, sabe? De lá do futuro, assim. As primeiras temporadas tinha muito disso, né? De focar muito, muito lá na frente. Não sei, assim, uma coisa que esteja, assim, no nosso presente atual, né? De uma certa forma. Mas, enfim, o protagonista, né? Ele é preso, interrogado, e ali nessa interrogação, nessas coisas todas, a gente volta no tempo, junto ali os relatos dele, né? Pra poder entender o que tá acontecendo, o porquê daquele roubo, aquelas coisinhas todas, né? Então, é meio que o episódio completo, assim, praticamente todo dentro desse interrogatório, né? Mas aí ele voltando no passado, então, é vendo o passado desse nosso protagonista, né? Que ele conta ali que ele trabalhava como crítico de jogos, né? Passou a vida dele trabalhando com isso, né? E dentro disso tudo a gente vai vendo os easter eggs de outros episódios, né? Como eu já disse. Mas principalmente o que interliga, né? Essas coisas todas, assim, desse outro episódio, do Bandersnatch, com esse aqui, brinquedo, é de fato jogos, né? Porque esse universo, a desenvolvedora do jogo que ele testa, né? Que ele passa a testar para poder ter aquela crítica, né? As pessoas dão jogos que estão sendo desenvolvidos para ele testar, e ele faz a crítica dele e lança lá. Ele era muito bombado, muito conhecido, as críticas deles eram muito relevantes, né? Nesse meio. Então ele foi. É um crítico bafofafo, sabe? Assim, babado. E dentro de. Eu não vou lembrar o nome do personagem que era o principal de Bandersnatch, né? Eu não vou lembrar mesmo. Mas o Lourinho lá, bonitinho, ele que é o desenvolvedor do jogo. Então a ligação é mais ou menos essa, sabe? Com esse episódio. Ele desenvolve. Eu não vou lembrar se lá tem referências desse jogo. Provavelmente eu acho que sim, mas também não tenho certeza não, né? Dentro do Bandersnatch. Mas o nosso protagonista lá de Bandersnatch, que desenvolvia jogos, né? Tem um jogo ali em desenvolvimento que também não é um jogo, né? A forma que ele fala, que ele explica na série, a gente entende, mas eu vou vender aqui pra vocês como um jogo, sabe? Porque é o de fato, né? Mas o nome do jogo é Bandolettes. É quase que uma forma assim de. Não seriam The-Sims, mas sempre tô jogando no The-Sims como referência. Mas é mais ou menos isso, sabe? É uns bichinhos que você tem que tomar cuidado ali deles, e cuidando, eles ficam falando com você, né, no dialeto deles. É isso, basicamente, o negocinho, sabe? Você ir vivendo ali e alimentar eles, eu acho que vai duplicando eles, ou não alimentar, ou de fato, com o tempo, eles vão se duplicando a cada tempo passado, né? E assim vai indo, né? Não tem. Acho que não tem, né? Mas enfim, ele fica se comunicando, né? E com o tempo, esse crítico dos jogos, meio que fica obcecado pelo jogo, né? Começa, através de um amigo, usar ali uns LSD deles, aí começa a entender o que os bichinhos da internet ali, do joguinho, tá falando com ele, tá se comunicando, né? E meio que os bichinhos começam a pedir assim, vamos falar um upgrade, né? De toda a máquina dele ali, todo o maquinário, pra eles irem meio que evoluindo, não tenho mais um suporte, porque aquilo, né, a tecnologia de fato vai ficando defasada, e com o tempo pra gente, né, ir evoluir, não para, né, a tecnologia não vai parar, então a gente não para, porque a tecnologia iria parar, tem que ficar sempre evoluindo, então ele tá sempre ali comprando, sei lá, desde uma memória, uma placa boa de vídeo, e nisso com o tempo, o computador dele vai ficando monstrão, um verdadeiro um joguinho lá, como se diz assim, 2D em pixel e Minecraft, o negócio precisa todo de um negócio para ir desenvolvendo, né? Então ele vai meio que alimentando eles através disso. Tipo, vamos dizer assim, uma IA hoje em dia. Ele vai passando informações dentro dele também para ele começa a conversar, né? Meio que alimentar. É quase como se fosse uma IA. Conforme você vai conversando com a IA, ela vai ficando mais esperta com o tempo, vai absorvendo mais coisas, né, do mundo. E é sobre isso. É mais ou menos isso o tipo da tecnologia, né? Aí ele começa a ficar muito inteirado dentro do jogo, aí tem que avaliar aquele jogo ali, mas aí é aquilo. O dono lá, né, que ia lançar o jogo, ele meio que dá uma desistida, acontece alguma coisa, aí é isso que eu falo, acho que deve ter uma ligação lá no outro episódio, eu não lembro de fato.
Não vou lembrar, eu não votei pra ver esse episódio. Porque eu acho que ele é muito mais legal, assim, na assinatura ali, né? Na Netflix, fazendo as escolhas, aquelas coisas todas. Eu já até citei esse episódio lá no episódio que eu falei da sexta temporada, né? Eu cheguei a falar dele lá um pouquinho, mas eu ainda não vi ele, assim, fazendo as escolhas, né? O material que eu tenho, né? E é um pouco assim, né? Ai, não vou, posso ser preso. Mas não é legal, mas tá aí. Não tô fazendo uso dele assim, né? Não tô usufruindo, não tô ganhando dinheiro em cima. Mas tá ali comigo. É um arquivo muito grande que é com todas as escolhas. Então, né? O que eu vejo ali é sempre seguido das dois tipos de escolhas. E aí, né? É o episódio super mais completo, mas não tem um direcionamento, né? E eu não vou lembrar mesmo. É gigante, gigante, gigante. Mas o dono lá dá uma surtada, não quer lançar o jogo. Eu não sei se ele tem contato, né, de fala aí com os bichinhos, não sei o que acontece. Mas ele tenta não lançar mais, né? Tenta não, ele não lança de fato. E esse crítico ele acaba ficando com uma cópia do jogo. O jogo não é lançado, ok, esquecido ali, vira uma lost media, mas ele fica ali desenvolvendo no computador dele sem ninguém saber, né, daquilo ali. E cada vez mais usando mais LSD ali pra entrar em contato com os bichinhos e indo dando o upgrade, e é basicamente isso. E um plot, não é um plot, mas plot do plot, mas fica onde, né? Esse amigo dele que oferece a ele LSD, essas coisas todas, né? Que tá ali juntinho, ele acaba descobrindo esse jogo, enquanto o outro tá meio que fora de casa, e ele acaba jogando, né? Como se fosse um jogo de fato, mas começa a matar, traumatizar de fato os bandoletes, né? Faz a algazarra ali no mundo dos bandoletes, matando todo mundo, traumatiza todo mundo. Aí esse bofe ele meio que chega, né? O crítico dos jogos lá, ele chega, vendo toda aquela algazarra ali acontecendo, aí ele acaba matando, né? O amigo ali, o conhecido. E isso tudo acontecendo no passado, ele dando um relato ali, né, na delegacia, ali no interrogatório, falando de fato. Eles já tinham ciência desse corpo que tinha sido encontrado numa mala todo cortadinho, né, ali em pedacinhos, guardado numa malinha no meio de uma floresta, sei lá, por ali, mas não sabia o autor do crime, não sabia quem era, aquelas coisas todas. Era um crime que tinha ficado em aberto, né, um caso em aberto durante os anos. Então, ele mais ou menos fala isso, confessa esse crime, né, que chegou lá, fez isso, mas após essa morte ele fez de caso pensado mesmo, se desfez do corpo e seguiu a vida vivendo ali pros bandoletes, né? E é uma coisa até que me pensa assim, gente, esse cara não passou mais a trabalhar, como é que ele dava o upgrade? Porque o upgrade de computador é caro, as coisas para computador, né, para aprimorar toda essa raça assim digital, vai ficando muito caro, né? Mas até que esses bichos começavam a se conectar com ele diretamente, né? Ele bota um implante na cabeça pros bichos ter toda aquela consciência dele ali, que acessa a consciência, quase a IA mesmo, como eu falei, né? Ele vai passando a consciência pros bichinhos e vivendo ali. É meio que uma evolução espiritual, mental, digital, tudo junto, sabe? Ele meio que leva como isso mesmo, né? Ao passar da mensagem do episódio é mais ou menos isso. É como se esses bichos estivessem elevando ele espiritualmente, de uma certa forma, né? Eu não sei se eu jogaria como um episódio filler, mas no final ele fica ali insistindo pra ter um papel, uma caneta pra ele desenhar, pra mostrar um negócio, mas no final é meio que ele desenha um QR Code, a câmera do local do estabelecimento onde ele tá lê aquele QR Code e os bandoletes meio que tá dentro ali da internet daquilo ali, eles leem um QR Code e é liberado pro aquela tipo de tecnologia, sabe? Os bandoletes de toda a internet do mundo, né? Aí meio que eles são liberados pra geral e eles emitem um som, um troço que não sei se mata a população, acho que não, meio acho que dá uma resetada na população inteira, porque todo mundo tem celular, todo mundo tem acesso. E era diversas conexões, deve ser até através da rádio também, internet, celular, televisão, tudo. Meio que eles dominaram a parada toda, solta esse um sinal, né? O toque das trombetas ali, todo mundo cai e meio que finaliza assim, né? Finaliza com esse nosso protagonista quase que um Jesus ali, uma coisa, né, meio que dando a mão pro interrogador ali que tinha caído, né, com sinal, aquelas coisas todas. Ele foi o único que não caiu. Então fica uma coisa muito em aberta como terminou, porque é mais ou menos isso. O mundo todo cai, né, e ele tá ali ainda em pé, e termina ele dando a mão meio que pra câmera, pra gente, pro cara que tava no chão, pra levantar e seguir a vida. E aí, qual a continuação? Será que futuramente teremos uma continuação de brinquedo? O que que é? Que esse tipo de tecnologia não é um jogo, né? Mas só entendendo, só vendo pra poder dar uma entendidinha como é que é de fato representado. Eu gostei muito, né? Principalmente do final, o pessoal caindo, então deixa toda essa ênfase de tipo, ai, parece que vai ter uma continuação. Como vai ser a população após esse toque,
sabe? Traz várias coisas pra pensar mesmo, fazer você parar ali. E muitos dos teminhas, né, que são abordados dentro das coisas que faz a gente pensar. É um episódio legalzinho, sabe? Não é o meu favorito da temporada, assim, mas entrega ali o que é proposto, né? E faz essa ligação com outro tipo de episódio já lançado no passado. Eu gosto muito disso. O episódio 5 é o Eulogy, né? Eu acho que é assim que se fala, né? Não sei se ele é o meu preferido, mas gostei bastante, né? Ele meio que começa com o protagonista recebendo a notícia de que uma pessoa conhecida a ele, né? Ou que ele tinha uma ligação, tinha acabado de falecer, assim, um tempinho já. Ela viu comunicação de falecimento da pessoa, né? E essa tecnologia, ela meio que é um funerária. Eu não sei se é somente pra isso, né? Tecnologia não é tão isso assim, enfim. Mas é meio que uma funerária ligando, eu sei, ok, pra informar ali do falecimento da pessoa, né? E eles, através de um pontinho, sabe aquela tecnologia lá do filme atrás, do hotel, né? Dessa temporada mesmo, que já tem a tecnologia, ou seja, você bota o negocinho aqui na têmpora, vocês marcam têmpora, eu vou sair daqui e vou pesquisar o que é têmpora, pelo amor de Deus. Bota aqui na cabeça o pontinho ali, você meio que submerge dentro ali daquela tecnologia, aquelas coisinhas ali. É mais ou menos isso pra esse lado, né? E a empresa, como eu falei, é a Eulogy, né? Ligando ali, é uma empresa funerária que quer meio que arrecadar lembrança das pessoas. E esse ser humano, né, que eles ligam é uma das pessoas que foram muito importantes ali pra vida da pessoa que faleceu, sabe? Né? Acho que é mais ou menos isso, o enredo, né? Então, ele aceita, né? Fica um pouco relutante, tenta fingir tentar não lembrar da pessoa, mas fica um pouco relutante, mas cede, recebe toda a tecnologia em casa, né, para poder ter esse acesso a lembranças do passado, para poder passar uma memória para ocorrer ali o funerariamento da pessoa ali que morreu, né? E ao descobrir, né, o passado do episódio, a gente descobre que qual é a tecnologia em si, né? Ele consegue entrar dentro, acessar dentro de fotos no mundo meio que virtual. Você vê a foto ali paradinha, né? Dá aquela olhada ali pra foto, escaneia através de toda aquela tecnologia lá, entra pra dentro da foto e meio que a tecnologia, né? Toda a IA, toda coisa ali, recria toda aquela foto ali conforme as suas lembranças, né? Em vez de ser só aquela tela parada, você entra e fica tudo em 3D. Se você lembrar de outros ângulos daquela foto ali que não necessariamente a foto captou, né? A imagem captou, você consegue ir expandindo toda aquela vivência ali. E é muito dessa tecnologia que é explorada dentro desse episódio, né? Então, através de várias fotos que ele tinha com essa pessoa, né, para poder lembrar fatos ali, como eu já disse, ele vai acessando todos esses tipos de memória, vai voltando sempre atrás ali, né, de coisas de talvez que poderiam estar até já enterradas, até coisas que ele não se lembrava muito bem assim com clareza. Então, o episódio ele vai se desenvolvendo dentro disso, mas qual é a grande assim chapada do negócio? É que todas as fotos, a pessoa que necessariamente devia ser lembrada, né, ali, que ele tinha que lembrar das coisas, ou estava descosta, né, e não tem uma fotografia perfeita do rosto, você não vai lembrar da pessoa, ainda mais quando você não vê muito tempo a pessoa, você não tem nenhum tipo de fotografia, só fica na lembrança, aquela velha lembrancinha mesmo, aquela vaga memória do rosto, da fisionomia, né, com o tempo, o tempo castiga, né, o nosso cérebro, as coisinhas assim, você de fato pode ir esquecendo, se você não tiver ali uma imagem de fato, né, e você vai esquecendo, e é basicamente isso que acontece, ele não consegue ver o rosto da pessoa ali, né, dentro das fotos, está sempre borrada, porque todas as fotos que ele tinha com a pessoa, os rostos, né, que apareciam ali, ou tava rasgado, ou tava rabiscado, então, de fato, ele não tinha acesso, o que impossibilitava dele lembrar mais a fundo de tudo, né, mas aí a gente vê que ele tá enrolando a gente, ele tá enrolando ali a tecnologia, ele tá enrolando todo mundo, que de fato ele lembra o que acontecia, ele sabia de quem era mesmo aquela pessoa ali que passou na vida dele, e isso que acontece ao desenrolar dos episódios, né, entrar em todas aquelas fotos ali rasgadas, danificadas, a gente vê todo um histórico de um casal que teve um relacionamento ali abalado no passado e se separaram, né, ao decorrer da vida. E é tudo isso que é explorado, né? Todo esse mal entendido dentro, né? Eu aconselho que vocês vejam, não vou falar muito a profundo disso, né? Mas basicamente temos ali temos traições, né? Temos traições, temos reviravoltas na história desse casal, né? Temos
uma coisa que não foi acessada, uma informação que era primordial, sabe assim, uma informação primordial que, tipo, se você sentar aqui e dialogar, a nossa vida pode ser diferente daqui em diante, né? Não teve esse diálogo lá no passado, então cada um foi pro seu ladinho, cada um viveu a sua vidinha sem nenhum diálogo, e provavelmente pensando em várias hipóteses e várias coisas que poderiam ter acontecido e coisas que não foram acontecendo, né, mesmo, né? É triste, né, viver com esse mal entendido, toda essa separação, e ele no futuro, né, ter toda essa recordação e saber que, tipo, porra, podia estar na minha mão essa decisão e de fato a culpa não era totalmente da outra pessoa e foi tudo um mal entendido, né, e essa tecnologia faz ele acessar isso tudo, reviver isso tudo. Às vezes é complicado, né, porque não devia estar curado, né, devia ter, assim, um ressentimentozinho, mas você acessar isso tudo lá no seu futuro, sabe? Sabendo que poderia ter sido tudo diferente, faz abrir ali uma mágoa, e você tem que ser muito forte, né, para aquilo ali meio que cicatrizar de uma certa forma, né? Ai, mas tudo isso revivendo toda essa história e você submerge ali junto com o protagonista mesmo. Você vai, é, a co- como se diz assim, descobrindo cada pista através das fotos, cada momento, cada coisa que vai acontecendo. E são várias fotos e toda hora vai surgindo uma coisa diferente, uma história que vai acrescentando, né? E é como se a gente mesmo não lembrasse, a gente fosse o protagonista, sabe? Conforme ele vai descrevendo ali as coisas que vão acontecendo, nós mesmos vamos montando toda uma cena. É de submersão, assim, completamente. É um episódio foda, eu gosto muito. Acho que principalmente pela tecnologia, que é muito intrigante, te faz pensar ali que se de fato aquilo ali existisse, você começa a ver as fotos de uma outra maneira, né? De um outro ponto de vista, outra perspectiva. E é um pontinho que basicamente eu acho que eu já via. Eu não sei se acontece isso com todo mundo. Quando você olha uma foto, né? Quando é muito especial pra você, aquela foto ali, aquele pensamento, aquele momento, sabe? Que foi registrado, que foi guardado ali no tempo. Mas através daquela foto ali você lembrar de fato como foi descrito aqui, todo o ambiente, tudo que aconteceu ali naquela noite, quem tirou a foto, talvez, ou quem tava do lado do outro, sabe? Quem era fulano que já não tá mais na vida e tá ali, sabe? De uma certa forma, eu já olho pra fotos assim, você submergir e viver praticamente, né, aquilo ali de novo. Olha, é perfeito, né? Assim, é um tipo de tecnologia que faz a gente pensar ali que se fato, né, de fato ali existisse, como é que a gente lidaria com isso? E teve até também, se eu não me engano, uma fita, né? Porque a pessoa ali que ele tinha que reconhecer, eu já cheguei a falar, não sei, mas era uma ex, né? Era um relacionamento ex dele lá do passado, lá de trás, né? Ela meio que tocava violino e através também de uma fita dela tocando um violino de uma música autoral, né, do violino ali que ela fez pra ele, ele também meio que lembra das coisas do passado. Eu não sei se a tecnologia ajudou ou porque no momento que ela tava gravando essa fita tem uma foto, né? Ela não aparece, só aparece ele meio que admirando ela. E ao escutar a fita, ele meio que lembra mais daquele momento ali. E é onde ele de fato, né, entra no além daquela dimensão de só a foto que capturou só ele olhando pra alguém, sabe? Ele vai ver além, ele vai ver o que que ele estava olhando, o que que estava acontecendo através dessa música. Então é uma coisa também que ajuda muito, né? Fotografias, músicas, coisas que te faz voltar, né? De fato ali pro passado. E no final ele meio que vai no velório, né? É uma coisa que ele fica muito relutante desde o começo, que não vai, mas ele contribui, né? E essa inteligência, a voz da inteligência é a filha da pessoa ali. Ai, eu dei muito spoiler, não sei, mas vai desenvolver, porque é aquilo, não é. Será que é filha dele? Será que não é? Não sei, vai jogando aí, já dando vários spoilers. Já dei spoiler mesmo, né? Vocês já estão cientes que vai ter spoiler, mas de fato não é filha dele, né? Qual foi o grande épice assim pra eles serem separados? Ele basicamente traiu ela depois, né, daquela revolta toda traiu ele também, e nessa traição ela meio que ficou grávida, aí no encontrinho deles assim, futurinho, né, um date ali de novo no futuro, ela meio que ia falar que tava grávida, mas deu vários mal desentendidos, não deram pra se encontrar, cada um foi pro seu lado e nunca mais conversaram, foi mais ou menos isso, né, se ele tivesse visto um bilhete que ela deixou pra ele no passado, né, que ele não teve acesso ali, não, teve várias coisas assim que ele não teve acesso a esse bilhete, não sabia que ela tava grávida, ela só assumiu no tempo, né, porque meio que no bilhete ela pedia pra ele procurar ela e ele meio que não procurou porque ele não leu o bilhete. E também a culpa
às vezes também nem é tão dele, né? Vendo por esse ponto de vista, mas ela não procurou ele não procurou ela, cada um siga a sua vida. E a voz, né, dentro dessa toda IA ali, não é que ela seja IA, mas meio que ela tá conduzindo as pessoas para lembrarem as coisas, né? É com a voz da filha dela, que tá ali, né? Que seguiu mais ou menos os passos da mãe, toca o violino, aquelas coisas todas. E ela sabe, basicamente, que ele não era o pai dela, né? Completamente, de todos os fatos. E é mais ou menos isso. Ele chega no funerário, né? E meio que acaba ali, né? E deixa a gente com todo esse pensamento, né? De mal entendidos, pra gente meio que se resolver mesmo. E saber que todas as histórias têm várias vertentes, né? Correr atrás e saber. Quando você tem o fato ali jogado na tua cara e você decide se sim ou não, mas viver nessa incerteza é muito complicado, né? Mas é aquilo, tem passados que às vezes é melhor esquecer mesmo e assim não ter aquela culpa, né, de estar lá. Mas por isso que eu sempre digo, resolvam no diálogo para que as vidas não sigam, né, em caminhos que poderiam serem outros, de uma certa forma. E chegamos no último episódio finalmente aí, que é o USS Callister Infinite. Infinite. O USS Callister Infinite, vamos assim, né, no português bem claro, que ele é meio que basicamente completamente uma continuação de episódio mesmo. Primeiro, né, não lembro, não acho que não tem de fato um. Teve esses daí que ampliou o universo, essas coisas todas que é dentro do universo, mas não tem um que continue a história. Por isso que eu quero e acredito que Brinquedo futuramente volte com uma sequência depois que o pessoal caiu lá do chão, não sei o que, voltando, sabe? Através daquela imersão de toda a tecnologia no mundo real. Então acredito que futuramente, sei lá, uma temporada 8, 9, 10, tomara que tenha vários Black Mirror, porque eu amo. Mas o SS Callister é uma continuação do primeiro episódio lá da quarta temporada, que eu nunca falei com vocês, né? Que eu comecei a falar dessa temporada, dessa série aqui na sexta temporada, então falei da sexta e da sétima. Nas temporadas passadas, coisas passadas, eu não falei nada, mas temos um episódio lá com esse nome, né? O primeiro da quarta temporada, que é o SS Callister, né? Aqui temos o Callister Infinite, que é quase que um nome de um jogo, de uma empresa, né? Sim, da empresa, do jogo, que é o foco ali, né? Da empresa, o jogo foco da empresa. E esse Infinite é quase que é um plus, uma atualização dentro desse jogo. Então é uma continuação mesmo de onde parou lá. Necessariamente, eu nem lembrava desse outro episódio. Eu já sabia que era uma continuação. Eu nem lembrava, pô, mano, quarta temporada, vários tempos atrás. Eu lembrava do nome, eu lembrava mais ou menos assim como é que era o episódio, mas eu não lembrava de fato como é que era, né? Falei, vou ter que assistir aquele outro e assistir isso daqui. Não, assisti aquilo ali normal, porque mesmo assim no começo do episódio ele dá várias coisinhas que se passaram no outro episódio, mas eu recomendo muito, meu amor, que você assista um seguido do outro, sabe? Volta lá na quarta temporada, assiste o primeiro episódio, né? Porque aí de fato agora é uma continuação, né? Eu falei lá atrás, não é uma série que não tem continuação, só várias histórias, não sei o quê, mas em específico esse episódio aqui tem, sim. Então, vá lá na quarta temporada, assista o SS Callister, né? E depois volta nessa temporada e assista o SS Callister Infinity. Please, 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 porque isso é obrigação. Olha, que continuação, sabe? Eu achei que eles iam cagar, mas ai, é aquele medo, né, de fazer, mas deu tudo certo, né? É a continuação do primeiro, é o mesmo universo, a história continua de fato da onde parou lá o primeiro. Então, se não lembra, vá lá assistir para poder relembrar, porque é isso, é basicamente o que, né? Esse jogo Infinite, o Callister, o SS Callister, que é uma empresa. Tinha um desenvolvedor ali, né, que desenvolvia jogos, coisinha, e meio que ele era fissurado nesse universo de universo mesmo, de jogos no universo, nave espacial, de tiro, né? Mas ele meio que veio com a. Será que, parando pra pensar aqui, será que se o SS Callister passa no mesmo universo de Bandersnatch? Eu não sei se teve algum easter egg, alguma coisa, mas pode ser que passe, né? Que são jogos, são coisas assim, né? Mas enfim, não era pra ser um jogo igual foi o Bandoletezinhos lá que eu falei aqui mais pra frente no episódio, né? Era pra ser meio que só uma imersão pra você viver ali nos jogos. Não tinha que ter isso de atirar, de roubar, de não sei o que, sabe? Porque o jogo basicamente é muito disso, né? Eles explicam muito disso, quais são as funções dos jogos, o que leva a ser um jogo. É isso, é você conquistar as coisas aí. Mas era pra ser mais uma imersão, viver, você se sentir naquele estado ali de espírito dentro
dentro do universo, vivendo e passeando nas galáxias, através da tecnologia, que é uma coisa muito mais acessível do que a gente de fato ir, né, lá pro universo. Mas o que me faz perceber mesmo, eu acho que era necessário, porque aqui também é quase que um episódio origem, onde explica a origem da empresa, de tudo ali que aconteceu, até chegar, né? Então, eu acho que também. Mas é porque os acontecimentos desse interligam muito com o outro. Tem que assistir na ordem. Porque se você assistir na desordem, até vai, mas você já vai chegar no primeiro episódio sabendo muitas coisas do segundo, sabe? Como eu já sabia meio do universo, por isso que eu fui lerda, ali, fui direto. Mas, por favor, gente, assista na ordem, né? Mas já vou dar os spoilers, né? Vão lá assistir e depois voltem aqui, mas. Spoiler alert. A gente vê nessa segunda parte toda a origem da empresa, onde eu já falei, né? O menino lá gostava dessas coisas, tava querendo criar essa submersão, aí um outro vem com capital, né, de giro, querendo mais dinheiro, fazer o giro dele lá girar, todo o capital, fazer uma ronda. Ele investe nisso, nesse sonho, né, e para aquele mundo ali começar a criar, que era só um criador, uma coisinha assim para desenvolver o jogo, né, para um pouquinho mais rápido, o lançamento, aquelas coisas todas, meio que a máquina de clone que já foi apresentada, né, no episódio passado, aquelas coisas todas, é uma coisa que meio que te clona e te joga pra dentro do metaverso, vamos jogar assim, pra dentro de um The Sims. Te clona completamente o teu DNA através do seu DNA e te joga pra dentro do jogo. Você passa a viver ali dentro do jogo, você tem a consciência, você não é um NPC, não é uma coisa jogável, você tá tendo consciência ali dentro daquilo ali. É quase que uma tecnologia mais ou menos assim, né? Que foi feita pra quê? Pra as pessoas. Ai, quase que no foco era transar com outras pessoas mesmo, sabe? Botar DNA é um assunto muito polêmico, né? Que bota o DNA de uma pessoa ali que nem sabe que tá vivendo ali, ela vai passar a viver no seu VR, ali, na sua realidade virtual, e você pode comer ela e sem o consentimento dela, sabe? De uma certa forma. Aí não foi pra frente essa tecnologia, e esse ricaço tinha essa tecnologia, né? E meio que dentro do jogo, ali dentro dessa submersão, botou o criador lá, né? Um clone dele lá dentro pra ele estar desenvolvendo. Ou seja, ele desenvolvia aqui fora e o cara lá dentro também sem parar, sem precisar dormir, sem nada, né? Ia desenvolvendo. O clone dele ia vivendo naquele looping eterno de desenvolver jogos, de estar expandindo o universo pra sempre. Porque é um jogo que se passa no universo, né? É um habitat que é o universo, são vários planetas. Então ele tá ali criando sempre vários planetas, vários universos, várias coisas assim, nunca vai parando. E foram anos ele ali dentro preso, né? Ou seja, ele é meio que o centro do universo lá dentro construindo e o outro era aqui de fora, né? Mas enfim, né? O de fora acabou morrendo no primeiro episódio, ele morre no primeiro episódio, acontece vários babados no primeiro episódio, aonde com essa máquina, né, ele passa a ter. O jogo é lançado para todo mundo, então todo mundo pode comprar as coisinhas, viver lá dentro do jogo, aquele mais capitalista possível, sabe? De ganhar pra. Pagar pra ganhar, aquelas coisas todas ali pra viver dentro do jogo. Mas ele ainda tem uma cópia da cópia ali dele, só dele, onde é um mundo, um universo onde ele vive, de uma certa forma, né? Onde tem um clone dele, o clone dele tá nessa cópia, o clone dele tá na que foi lançada, mas ele tem um onde ninguém tem acesso, não é online, é só pra ele ali, onde tem a cópia dele e tem uma cópia dele, tem duas cópias dele, basicamente, ali dentro, onde uma ele é o criador do universo e a outra onde ele é o chefe de uma nave, de uma tropa. E ali dentro daquela nave ele começa a clonar pessoas da onde ele trabalhava, né? Muito complicado, mas ele tem o clone das pessoas ali como se fosse a tropa dele, né? E é tudo assim, chega uma personagem, isso eu tô falando lá do primeiro episódio, tá? Chega uma personagem que tá ali, é muito encantada por ele, né? Ninguém dá nada por ele dentro da empresa, mesmo ele sendo uns bambambam, o pessoal respeita mais o outro, né? Que são mais ou menos dois dentro, né, da empresa, assim, que mandam em tudo, mas aquela parceria, aquelas coisas todas. Mas chega uma personagem, assim, que, tipo, dá todo o valor dele que ele queria, né? Gosta das coisas dele e ele meio que clona ela e bota ela lá pra dentro. Mas esse pessoalzinho que tá vivendo lá dentro do clone, lá dentro do computador, né? Eles têm as pessoas morrem, né? Dentro do jogo e volta, tem a vida, morre e volta. Eles não, se eles morrerem lá dentro, eles vão morrer. É uma consciência, sai sangue, aquelas coisas todas. É uma coisa que não tem dentro do jogo, sangue, né? Eles sentem dor, tem a consciência do pessoal aqui de fora, né? Não é atualizada, ou seja, a partir do momento que foi clonada,
é daquele momento ali. As vivências aqui de fora a pessoa lá dentro não sabe, mas tudo que foi vivido no passado, né, da onde foi coletado o DNA, aquela consciência vai junto pra pessoa ali dentro do jogo, da vivência, aquelas coisas todas. Enfim, chega essa personagem nova no trabalho dele, ele, né, vai se desenvolvendo ali não é um lance, um romance, né, uma coisa assim, é mais de admiração da parte dela. Ele clona ela, joga ela dentro do jogo e é isso, a história do primeiro episódio, né, as pessoas que estão dentro do jogo descobrem que estão dentro do jogo e têm acesso com as pessoas que estão aqui de fora, então é meio que uma ajuda, querendo ajudar quem tá dentro do jogo, quem tá não sei o que, e assim, vai indo, sabe, tem esse contato. É muito foda, é perfeito, eu tô explicando assim, bem cacadinha por alto, mas é sinistro, sabe, toda a tecnologia, tudo que é abordado, a forma que é abordada, todo o cuidado, sabe, de todo esse ambiente. Então vamos partir pro segundo episódio, onde é isso, né? Ele morreu lá no primeiro, tem todo uma fuga desse universo em off para ir para um universo onde tá os jogadores eles nem sabiam. Então a gente já inicia nisso, né? Que é onde termina o primeiro episódio e começa isso. Que eles estão nessa trilha ali de caçar um jeito de continuar vivendo dentro do jogo, porque ao passar dos anos, né, tem esse tempozinho, um pulo no tempo, né, onde eles já estão no jogo, onde pra viver você precisa pagar, né, pra tudo que você vai mexer dentro do jogo, você cada vez mais tem que usar dinheiro, e eles não têm dinheiro pra botar lá dentro, ninguém bota dinheiro pra eles, então eles começam a roubar pessoas dentro do jogo, as próprias pessoas que jogam ali online, que tem a tag do jogo certinho, né, toda aquela tag, tudo, que são jogadores players mesmo, né, estão lá dentro, estão vivendo daquilo ali. Mas eles são não jogáveis, são não players, eles não têm tags. Então é meio que fica um ladrão, tipo não sei, uns guardiões da galáxia, sem ser quase guardião, mas aquilo, né? São anti-heróis, né? Dentro do jogo e ficam roubando as pessoas para poderem sobreviver ali no meio daquele todo online, né? Tipo, pay for win, né? Pague para ganhar. Cada vez mais que você bota dinheiro, você vai ganhar. E nisso eles vão tendo acesso às pessoas online. Então as pessoas vão começar a vir um burburinho aqui na vida real, né? Que não players estão fazendo uma cagada lá dentro e o que que tá acontecendo? E, porra, botei, sei lá, R$ 300 no jogo, alguém veio e roubou esse dinheiro, como é que pode, né? Não dá, o jogo online, o que que faz, o que acontece? É todo em cima disso o desenvolver dessa segunda história, né? Dessa segunda parte. E nesse segundo episódio é isso, sabe? Entrega toda a origem, a pessoa ali continua se conectando com o pessoal aqui de fora, né? Tem toda uma tropa ali que já tem uma relação, né? Então, desde o começo, lá, desde o primeiro episódio, algumas pessoas morreram no primeiro episódio, tem aquilo todo. Aí tem as pessoas que continuaram, né? Passaram pro segundo, estão ali numa ligação. Então, é meio que isso, é a busca de todo mundo se encontrar pra poder sair dali de dentro, né? Porque a consciência deles estão aqui fora, ou se livrar, não morrer e tentar viver tranquilo, porque eles viviam no off, e agora tá com todo mundo, né? É complicado. Imagina, você viver ali dentro pra sempre, saber que aqui fora tem um negócio, né? Mas é a pessoa que eles estão em contato, né? A menina lá que chegou nova, toda naquele primeiro episódio, né? Aqui no segundo episódio, ela meio que sofre um acidente, meio não, sofre, né? De fato, um acidente e passa a ficar incomunicável de uma certa forma, né? Não fica mais. Ela é a ligação, a principal ligação entre eles lá dentro do jogo e a pessoa aquilo lá de fora, né? O principal lá, grandão, chefão, porque o outro morreu de fato, mas ele ainda fica vivendo dentro do jogo. A consciência dele tá lá dentro do jogo, ainda criando planetas e coisas todas, né? Isso é dito pra ele lá dentro, ele sabe que ele é uma consciência, né? Ele fica sabendo. Isso tudo assim, contado direitinho dentro do jogo, né? Mas o cabeção lá, o outro grandão, o chefão, ele que ainda tá vivo, tá conduzindo a empresa, querendo que tudo aconteça, né? Que vá adiante, lançamento e uploads e upgrade do jogo, quer mais dinheiro, mais e mais dinheiro, e resolver isso, né? Do pessoal que tá lá, meio que hackers, tirando dinheiro do povo dentro do jogo dele é muito ruim, né? Não tem como. Então ele meio que começa a entrar também dentro do jogo e também tem um clone dentro do jogo, né? Ele passa a descobrir ele que tem um clone dele dentro do jogo também e tenta resolver isso tudo, né? E é aquela simples coisa que eu já vi em diversos tweets, várias pessoas falando, é pessoal que veio também conversar comigo, falar, nossa, simplesmente esse episódio acabaria se ele matasse todo mundo e segue a vida, cara, só mata, eles só estão dentro ali do jogo, as pessoas estão vivas aqui lá de fora, sabe? São clones, então é só matar e seguir e fingir que nada existiu, ninguém vai nem saber, não sei o quê. Aí eu fiquei, meu Deus, tá, tudo bem, é uma tecnologia, é uma coisa ali, tem a consciência, tem, mas
Cara, não é um ser humano, mas tu faria isso, né? Tipo, matar alguém, eu fiquei muito contraditório. Eu sei que não é uma pessoa, mas. Ah, é fácil, sabe? Matar e seguir vivendo a vida. Eu falo, não, não mata, eu sofri. Aí depois eu fiquei. Será que eu sou doida? Mentalmente, assim, um pouco. Né? Um pouquinho doidinha da cabeça de estar sofrendo ali por um personagem, um negócio que ele não tá nem na vida real. Aí como é que você se colocando nesse negócio, sabe? Já se imaginou ficar presa dentro de um jogo, mas sem você saber que você está dentro do jogo? Imagina, deve ser complicado, né? Você saber que tem um outro tipo de consciência seu. E de diversas formas eles já foram abordados isso, né? Na temporada, em vários episódios, de você poder transplantar a sua consciência para um objeto, para alguma coisa. E essas coisas daí é meio que isso também. Aqui vai estar dentro de um jogo, né? Não sendo atualizada constantemente. Mas enfim, eu sei que no final, né, tudo fica flores, o pessoal consegue se. Destroem o jogo de fato, né? O jogo deixa de existir na humanidade. Eles fazem um alvoroço lá dentro e todo mundo basicamente vai pra cabeça daquela menina principal, né? Ela sai dali, que ela tá em coma, lembra? Eu falei, ela sofreu acidente, ela ficou em coma, aquelas coisinhas todas, e meio que pra ela voltar à vida, é meio que essa outra consciência dela voltar pra dentro dela, né? Que a consciência mesmo que ela tinha já tinha ido. E essa é outra consciência. Aí fica essa briga, uma coisa também que não. Não é que não foi explicada, mas. Entende? Dá um negócio. Aí meio que virou um divertidamente. Ficou todo mundo as tropas na cabeça dela e ela conversa com todo mundo ali, todo mundo fala com ela. E eu não sei como é que vai ser. Acredito que não tenha uma continuação, né? Porque fica muito divertidamente mesmo. São pessoas ali dentro da cabeça dela falando com ela e ela vivendo dentro do corpo dela com ela mesma. E sei lá, abre um leque, pode abrir um leque, mas não sei. Mas é um episódio muito foda, sabe? Mesmo com esse final assim. É que fica um final meio que intrigante, tipo, será que ela vai passar pra eles? E o corpo das outras pessoas ela vai falar que a consciência dele está dentro dela também e fala com ela. É meio complicado, né? De pensar assim, Mas esse universo, Mona, esse universo de universo, né? Eu amo e seria tudo, né? Ter meio que uma simulação assim de jogos no universo pra você ver ele de fora e tá toda essa coisa. Ah, mas com o fim da temporada eu só fico assim, né? Foi uma temporada muito boa, né? Tem aquela essência de Black Mirror que veio se perder em alguns episódios das temporadinhas passadas, né? Que fez a gente até perder a crença e ficar com medo do que iria acontecer nesta temporada. Mas eu posso dizer que a dona Netflix entregou, né, bastante. Todos os episódios são muito bons, né, de se assistir, de estar ali e imerger mais dentro desse universo de Black Mirror, né, de ter todas essas ligações também com outros episódios. Então, eu não sei o que esperar de um futuro, né, assim, o meu episódio ainda continua sendo ai, como é que era em inglês? Nosedive. Eu acho que é Queda Livre, né? Queda Livre, que é lá da primeira temporada. O terceiro episódio da primeira temporada, eu acho que é. Acho que é da primeira. Não, acho que é da terceira temporada. É da terceira temporada, é o primeiro episódio da terceira temporada, o Queda Livre. Continua sendo meu, e é uma tecnologia que basicamente a gente tem hoje em dia dentro de várias redes sociais, né? Que é meio que avaliar os outros e. É uma coisa que ficou obsoleta, né? Mas eu amo muito esse episódio. E o SS Callis também tá aí dentro, junto. Acho que. Ai, Mona, toda a série é muito boa, mas. Entende? Tem uns episodinhos que vai bater dentro de mim. Esse eu tenho muito acho que mais uma nostalgia de assistir desde a época, sabe? O Queda Livre, mas eu gosto muito. E também o visual, me pega muito o visual daquele episódio. É perfeito. Eu quero rever com o meu eu de hoje em dia, sabe? Porque tem tanta coisa antiga, né? Passada lá atrás que às vezes a gente viu e tem muito tempo que eu não vejo. Eu lembro mais ou menos, mas posso ter certeza que se eu ver hoje em dia, tem ressalvas, assim, que eu lembro, mas eu não lembro completamente do episódio, né? Tem coisas que ele parece que eu vou estar vendo pela primeira vez. Mas quero rever. Quero rever principalmente outros episódios, porque esse era meu preferido, eu já vi várias vezes. Tem outros episódios que eu lembro de todo o conceito da tecnologia que foi usada, como é que é, mas eu não lembro muito de fato como era o episódio. Principalmente o das abelhas, que eu falei aqui. Eu lembro muito, sei, mas não lembro muito, sabe? Só quero rever alguns episódios antigos, né? E só fico pensando assim, o que pensar no futuro, né? Tivemos alguns episódios de universo também na temporada 6 que eu falei, tem episódio aí no podcast, vão lá ouvir. Tem uma coisa também envolvendo o universo, né? Que me deu até um certo tipo de astrofobia, né? Desenvolver ali, eu fico, meu Deus, será mesmo? Tem vários tipos de tecnologias já, né? Dentro ali da série em si, nesses todos os episódios. Então me fica uma coisa assim, o que fazer?
que vai vir, né? No próximo, o que eles podem meio que se repaginar, se reescrever, né? Qual tipo de tecnologia que poderia vir, voltar, eu não sei. Tem alguns episódios que dá um medinho, um terrorzinho, né? E uma coisa que me traz muito, sei lá, Mega. Mega é uma coisa que é muito Black Mirror pra mim, então gostaria muito de ver algo assim, não que seja uma boneca, uma tecnologia assim que tá matando todo mundo do nada, sabe? Que causa um terror. E apesar que vai sair Mega 2 agora, né? Em maio, mês que vem, quero ver. Mega. Ai, vão lançar também a boneca da Mega da Monster High, meu Deus, e com essas taxas todas lá do Trump, meu Deus, não sei nem como vai ficar. Só vim pensando aqui nas coisas todas, né? Mas apesar que tem um episódio da Miley Cyrus, né? Que é meio que isso, da tecnologia lá de falar com as pessoas. Mata, nem lembro se a tecnologia vai matar. Mas enfim, eu queria um episódio voltado ao terror. Ou sei lá, tem coisas no espaço, colônias morando no espaço, que eu acho que é uma tecnologia assim, muito mais avançada, né? Ou colônias no ar, sabe? Teve um filme muito antigo, assim, que eu não vou lembrar, mas eu sei que a Taylor Swift participava dele. Ele era uma coisa meio preto e branco, eu não lembro, talvez não. Mas era uma colônia que morava no ar, assim, as pessoas. É toda uma regra do pessoal vivendo. Tá vendo? Eu lembro um pouco do conceito, mas não lembro muito. Se eu rever esse filme hoje, parece que vai ser a primeira vez, mas eu lembro um pouquinho, sabe? Mas é bonitinho o filme, eu não lembro o nome não. Se vocês já viram aí, me mandem lá no @BR pra gente conversar sobre esse filme que é legalzinho também. É uma coisa que lembra assim, é muito Black Mirror, tipo, ai, como se diz assim, ai, não sei, sabe? É todo uma sociedade nova ali. Então, colônias que vivam no ar, ou até explorar mais o mar, né? Porque, tipo, exploraram muito o universo. E o mar, não exploram, não tem nada assim que foque muito no mar, que eu me lembro, acho que não tem muito não, né? Então, sei lá, umas colônias que morem dentro da água, algo voltado pra isso. Seria tudo. Olha a minha ideia, hein, Netflix aí, se quiser, até participa, assim, como uma baleia. Mas seria tudo, algo voltado, assim, pra água, sabe? Tipo, uma cidade perdida, encontrada, e as pessoas vivem lá embaixo, dentro de uma bolha. Ai, seria tudo. E eu sou visionária, né? Vocês sabem, sou sobrenatural. Aí, do nada, né? Com certeza, eu acho que acredito que veio uma coisa aí pra completar esse episódio, né? Quando eu falei lá de Black Mirror pela primeira vez aqui com vocês, meio que teve todo aquele caso do submarino. Então, meio que eu juntei ali tudo, né? Vim, falei umas coisinhas com vocês. Eu falei, ah, seria legal um assunto que tá em alta, causa muito aqui com isso, né? Com as coisas que eu já falei aqui, que é falar sobre a ida da Katy Perry ao espaço, mano, né? Só uma passadela aí por isso, porque eu sei que alguns de vocês vieram conversar comigo sobre isso, né? Tá dando um bafafá na internet. Eu falo, não, precisa ser falado por quê? Iniciei essa temporada e é uma coisa meio universo, né? É uma coisa ligada com esse lado. E a nossa gatinha, né? A música aí é uma, vamos dizer assim, um sample usado pro. Ai, toda a vinheta dessa temporada é E.T., né? E.T. de Katy Perry. E a gatinha tá aqui, né? Então eu falei, ai, não, preciso comentar isso, que foi o quê, né? Pra quem não tá aí, tá fora de órbita dessa notícia, que foi a missão NS-31 da Blue Origin, né? Uma propriedade de Jeff Bezos, que levou 5 mulheres ao espaço, né? Entre elas, a cantora Katy Perry e Lauren Chancens. Eu tô lendo aqui uma notícia, tá? A noiva do dono da empresa, né? Além delas duas, mais 3 mulheres fabulosamente, né? Um acontecimento que mostrou a todas as meninas que podem alimentar o sonho de ir ao espaço desde que se tornem estrela pop ou sejam pedidas em casamento pelo segundo homem mais rico do mundo. Olha só, né? Que opinião aqui. Não é nem a notícia, é uma opinião de uma pessoa ali que é Manuel Cardoso, né? Que tá aqui falando da viagem dessa coisa. É meio tendencioso, né? Eu trouxe logo esse comentário porque é meio tendencioso. Traz um pouquinho o que foi, né? Não tanto, né? O que foi a missão, aquelas coisas todas, mas esse sarcasmo todo da internet que tá em cima dessa ida ao espaço da Katy Perry em 11 minutos, né? Que é o que estão focando demais.
E que saco, né? Você persegue assim na internet. Eu creio que ela não deve ler, né? Principalmente em outros idiomas, essas coisas todas, mas acho que ela não deve nem ler lá no idioma dela, não deve estar nem aí, tá vivendo a vida, tem que viver mesmo, né, meus amores? E imagina você ir, nem que sejam 11 minutos, meus amores. Meu Deus, eu tenho minhas dúvidas sobre o universo. Eu não sou terraplanista, não, tá? Pelo amor de Deus. Mas eu tenho algumas dúvidas do universo. Imagina você só subir lá, ver aquilo tudo. E teve tudo, tá? Foi todo um show midiático. Tivemos live com mais de 500 mil pessoas aí no site oficial, né? Que teve diversas outras lives que as pessoas estavam vendo em outros lugares com menos acessos, mas acho que somando isso tudo passava mais de 1 milhão de pessoas vendo, né? Katy Perry, né? Que focaram só nela e não espaço, mas foi todas as outras cinco, né? As outras quatro com ela, cinco tripulantes, que é aquilo. Tripulantes, astronautas. Agora Katy Perry é astronauta, tá? Eu vi um negocinho lá e passou assim, astronauta Katy Perry, porque só de ir lá você já é astronauta. Será que é isso que. Não é atacando hate, não, mas será que isso denomina? Só de você ir no espaço? Não tem um estudo pra ser astronauta? Será que ela fez algum curso, alguma coisa? Mas isso já vinha sendo anunciado há algum tempo, né? O povo tava esperando isso. Eu achei que ele ia ficar mais tempo, eu não vi. Mas desde sempre já tava sendo avisado há 11 minutos, tá? O povo é desavisadinho assim, igual a mim, que não prestou atenção, não catou. Mas desde o começo falava que ia ser 11 minutos, né? Eu achei que ela ia ir, ia acontecer o pior das piores coisas, né? Eu tava bem doida, assim. Eu fiquei, meu Deus, tô sentindo um negócio aqui, um pressentimento estranho. Às vezes o nosso pressentimento não é que nos engana, mas não é o nosso pressentimento, né? São outros, são medos falando além, né, do pressentimento. Mas eu sabia que ia dar certo, mas eu ficava, meu Deus, se aquilo ali estourar no céu e acontecer alguma coisa, meu Deus, vai ser, sabe? Vai ser, e é complicado. Mas quando eu assisti a live, botei lá, tava trabalhando na hora, foi bem de manhã, né? Imagina, acordar assim, era 10 horas da manhã, 10 horas da manhã, numa segunda, pra gente aqui era 10 horas, né? Lá eu não sei que horas era, mas era cedo. Acordar pra ir pro espaço rapidinho e voltar, né? É que, imagina, ter esse dinheiro assim pra isso, né? Apesar que eu acho que foi financiado por um bofe lá, né? Às vezes até o dólar, não sei, mas. Teve todo um prol, né? Que eu também não fui atrás, assim, com afinco, mas envolveu até o Brasil aí, sementes de coisas brasileiras, de coisa, mas eu não entendi. Ai, tem semente, mas era o que? Pra atacar alguma coisa? Foi plantado lá de fora? Não li muito mesmo, não, sabe? Porque já tava me dando nervoso e nojo, que o povo só sabe falar mal e só. Tem algumas coisas que fazem até a gente rir, né? Que eu fico, meu Deus, como é que, né, se presta? Olha, não dá, mas não deu o que falar, e o que tá dando o que falar foi ela, né? De subir, descer rápido, né? É meio que só pensei mesmo de tipo, esse USS Callister é muito disso de universo. E a Katy Perry foi lá, querendo ou não, a primeira artista pop, né? Aí no espaço, de fato, onde algumas prometeram e não foram, não cumpriram. Não é shade mesmo, mas aconteceu, né? E foi, e é maravilhoso, é histórico. E desde 1960 e pouco, 80 e pouco, sei lá, que não tinha, né, tripulantes assim, mulheres nessas idas ao espaço e completamente só mulheres, é histórico, sabe? Eu separei aqui esse bendito aqui falando sobre isso, né, sobre a notícia. É uma opinião dele, ok, acho válida por ele, né, mas fazer o quê? É a opinião dele. Não é que eu ache válida, mas entende, é uma opinião, deixa a opinião. Mas é aquilo, Mona, tem muita mais coisa ali envolvida nisso tudo, sabe? E é representatividade de fato. Tivemos mulheres, mulher negra, mulher. Posso ser um pouco xenofóbica, que eu não sei se era asiática, chinesa, mas oriental, né? Vamos de oriental, que aí eu não peco. É oriental e. Katy Perry, né? Tivemos Katy Perry, meus amores, ali tentando divulgar a tracklist da próxima turnê, que não deu muito certo, né? Mas o povo caiu em cima. E falando do CO2 que foi liberado, só por uma viagenzinha, e foi por luxo, e não sei o quê. Sendo que já foi provado, né? Já foi dito que ali o que de CO2 que foi emitido no ar é um que o carro comum gasta durante um dia na Terra. E temos vários carros. Aquilo ali foi só uma viagem, só alguma coisa. É, eu trouxe mais isso pra gente fazer essa reflexão de tipo. Monas, foi um feito histórico, sim, não tem como negar, não tem como nem como apagar que já foi feito, né? Ficamos menos nervosa, principalmente as fãs, que são fãs mesmo de Katy Perry, né? E quem
tinha comprado coisas de show pra ir futuramente, né? Que a gata tá aí com turnê, vai começar a turnê e imagina, você comprar. Tudo bem, seria ressarcido aquelas coisas todas, mas se acontecesse alguma coisa pior, seria triste, né? Nem falando pelo show, mas pela vida mesmo, seria muito complicado. A gata com filha pequenininha, olha, é muita coragem e doideira tudo junto, né? Mas também se não fosse assim, o que a gente vai fazer da nossa vida? A gente não faz nada. Sem coragem, sem doideira, a gente não sai do lugar. E foi basicamente isso, ela entregou. E também falando dela quando ela chegou no chão, né? Beijando no chão, a terra, voltando e mostrando a florzinha. Ah, eu recomendo muito. Vocês devem ter algum corte, alguma coisa já no TikTok, algum lugar. Que tem um vídeo dela de dentro da cabine, né? Lá, da cápsula lá em cima, fora. E você vendo assim, através da janela. Já fiquei encantada, sabe? Planeta Terra. E não dá pra ver muito em volta, mas só o planeta Terra já dá, sabe? A água ali, as nuvens, as coisas. Fala, porra, saiu da atmosfera, tá lá. Deve ser muito impactante, né? É uma realidade que a gente sabe que tá lá, mas não vê, não é a realidade assim, do dia a dia. A gente não vê o dia a dia todo dia sem a terra do lado de fora, a não ser por foto. Se você quiser ver por foto, tu vê todo dia. Mas não é todo dia que sai ali pra fora do planeta Terra e vê, sabe? Se eu fosse listar mesmo de fato as coisas que me fez chegar aqui, mano, desde Diva Pop, né, que tem uma briga sozinha, mas acha que tá brigando com a Katy Perry eternamente, aí vários jornalistas falando, aquelas coisas todas, e os fãs, né, principalmente as pessoas e aquilo tudo, e fãs de outras cantoras que acham que, ela foi no espaço, mas a música não subiu nos hits, acho que tudo é número, né, nessa vida, acho que a gente vai morrer e vai virar número, porra. Imagina, você escolheria o quê? Ter uma música lá com 1 bilhão de reproduções no Spotify ou ir 11 minutos no planeta Terra lá de fora? Eu ia no planeta Terra lá de fora, 11 minutos, 10, 5 minutos, né, que seja. Porra, é uma experiência muito única, sabe? E querer invalidar isso. Aí pode ser também um pouco do patriarcado, né? Só porque se foram só mulheres, sei lá, vai que se fosse algum homem mais assim, um homem, né? Só por ser homem. Falaria, se fosse o Neymar, pô, o primeiro jogador. Já teve jogador que foi na Lua, lá, alguma coisa assim, eu não sei, né? Talvez eu possa ser mais burra ainda. Mas sabe, querem invalidar tudo. E marcas também se propondo a expor, mas não é que você não precisa, você não pode ser contra, você não pode. Não, mas tem coisas que é desnecessário, sabe? É bom estar só aí na tua casa. E isso é muito uma realidade mesmo, né? De divulgação, de internet, de tecnologia, que Black Mirror vem trazendo. Por isso que eu queria falar um pouquinho sobre isso também. Dá pelo menos um espaçozinho, sabe? Só pra comentar, sem falar por alto. Que se vocês quiserem conversar mesmo, né? É no meu Instagram. Quem tem meu número, que é mais próximo, a gente vai conversando, vai falando. Eu falei com bastante gente, né? Vi várias brigas se desencadeando e falei assim, não vou me meter nisso aqui não. Deixa a pessoa ali falar sozinha porque querem invalidar um feito de ali no universo, ver o universo, né? Uma coisa que muitos vão morrer sem nem ter uma palhinha, né? Pode ser que quando a gente morra, sei lá, se virar um astral, você tem acesso, né? A gente não sabe quando é, depois de morrer, como é que a gente fica. A gente pode vagar no universo, a gente tá em outros planetas, a gente vai como? Vai fazer o quê? É outro astral? Qual é o acesso? Mas tem muitas pessoas que nesse acesso aqui, dessa carne, desse corpinho aqui, com esse ouvido aí que você tá me ouvindo, ou esse olho aí que você tá lendo a transcrição do episódio, ou não, ou da forma que você tá me consumindo aí, você tá com corpo, né? Seja o teu corpo como for, tu tá com corpo. Será que esse corpo um dia vai ver o universo da forma que ela vai ver? Não, na grande maioria não. Quiçá todo mundo. Não, sendo assim, a mais realista, mais pessimista de tudo. É sobre, né? Entender que Katy Perry foi a primeira artista pop a ver a planeta Terra ali, a Terra planeira. E sobre o que o Manuel falou ali no comentário dele, né? Meio. É um patriarcado, é o homem falando sobre mulheres, aquela coisa toda, né? Tem todo aquele objetificatórias. Mas a gente até entende um pouquinho, né? Dele falar assim, para as meninas verem que. Como elas têm que ser para poder chegar no universo, né? Não adianta ser só elas ali, mas é um pouco complicado, né? A gente entende a coisa ali da opinião, mas é a opinião dele, né? Cada um vê da forma que for, né? É aquilo. A minha opinião foi o quê? Que ninguém vai chegar no universo, pode ser. É até pior, né, amiga? É mais aqui, limitante. Vai que um dia a gente chegue, né? Mas não sei nessa vida não, né?